né? Para quem me acompanha no Instagram, eu já tinha falado um pouquinho dela. Eu tô com alguns convidados que foi o próprio Gustavo Passi que me indicou, que é fundador aqui do Estúdio Voz. E a Fabi é mais um desses nomes de eu tô tão feliz hoje. Além disso, a gente também... Eu já conhecia ela porque a gente também é do mesmo grupo da Lei Hidalgo, que é uma mulher, um negócio. Então, eu já conhecia, eu já ouvia muito falar da Fabi, que é podcaster também. E contando um pouquinho da nossa convidada de hoje, né? Ela é mãe, jornalista, podcaster, palestrante, TEDx speaker, um currículo maravilhoso, escritora como eu, tem um livro maravilhoso que ela vai falar aqui hoje, e fundadora da Casa da Coragem, que é ela que vai contar o que é a Casa da Coragem, e uma mulher que eu admiro muito, eu já admirava muito, então para mim é uma honra ter hoje ela aqui comigo e apresentar para vocês a Fabi Maimone. Seja muito bem-vinda. Gente, que negócio chique, já tô Muito até bem-vinda, preocupada aqui. Não, gente, o currículo dela é maravilhoso, Eu só já que tô não até deu para falar tudo. Eu já tô até preocupada de atender essas expectativas. Gente, obrigada, que currículo apresentação. lindo. Que linda que você é, né? A gente já tá conversando aqui há 1 hora, porque a gravação atrasou um pouquinho, né, Fá? Graças a Deus que atrasou, gente, que a gente tem a oportunidade de fazer o quê? De conversar mais. Conversar e se conhecer mais ainda. Ju, obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui com você. Assim, pra mim foi uma honra quando eu recebi seu convite. Uma honra saber de ser entrevistada por um podcast que tem como nome Estrela, né? Ah. E aí, ser uma estrela dessa sua constelação pra mim foi Que incrível. todas as... Linda, obrigada. Tô muito você já tá feliz. habituada com os microfones. Podcaster? Já começa contando da sua história de podcast. Eu gosto do microfone. A pessoa dá um microfone pra mim, eu gosto. Cara, eu comecei a minha história como podcaster graças a Gustavo Passi. É mesmo? Gustavo Olha. é uma pessoa assim... A gente vai falar muito sobre coragem aqui dentro no nosso papo. E para ter coragem, a gente precisa ter rede de apoio, né? Cara, do dia que eu conheci Gustavo, acho que foi amor à primeira vista, assim. Acho não, tenho certeza absoluta. E ele falava, cara, você é a Paula Abreu da Bahia. Paula Abreu, para quem não conhece, é uma mulher que é fantástica dentro do que faz. E ele falava, você tem muito essa coisa de comunicação, vem fazer o podcast com a gente, não sei o quê. Quando eu fiz o Coragem Cast, na verdade eu fiz o Cenocast pela primeira vez. Eu não comecei com o Coragem Cast. Eu trabalhava Como com chamava? Cenocast. Cenocast. Que a gente trabalhava com cenografia. Ah. E aí a gente conheceu o Passi quando ele estava fazendo os podcasts lá no Tchê Café ainda. E a gente fazia o Cenocast. Quando eu botei esse fone, liguei o microfone pela primeira vez, eu falei, é isso. É maravilhosa. Amei. Fui picada pelo mosquitinho no podcast, porque realmente eu acho que é um lugar que a gente consegue aprofundar, que a gente consegue conhecer as pessoas para além daqueles 1 minuto e 30 que a gente tem se habituado a conhecer as pessoas, né? Naquele os rios, os vídeos rápidos. Tão rápidos, tão superficiais. E aqui não, aqui é o momento que a gente tem para respirar, ouvir, conversar, tirar dúvida, trocar ideia. Então, eu tô aqui, 100% de corpo e alma à disposição para que a gente usufrua desse momento da melhor maneira possível. Você me pergunte o que você quiser. Livro aberto. Maravilhosa. Não tem como. Vou te perguntar um pouco muito, porque você é muito conhecida com coragem, né? A palavra coragem, em cima dela você criou toda uma metodologia, né, para ensinar e motivar as pessoas. Então, acho que não sei o que você acha que é melhor. Você começar a contar um pouco dos seus projetos atuais? Ou quer contar um pouco da história da tua vida, desde o início? Eu acho que eu vou começar te contando como foi... Primeiro que é muito bom alguém dizer assim pra você. Você é conhecida como uma pessoa que fala de coragem. Eu ouvia muito. Coragem, eu já penso em você, sabia? Olha que coisa mais linda você se apropriar de uma palavra como essa. E hoje... Vou contar um pouquinho de antes para... Temos tempo, adoro podcast, temos tempo. Vou te contar a história e aí você vai perguntando aquilo que você desejar. Combinado. Meu primeiro negócio eu abri quando eu tinha 20 e poucos anos. Eu abri uma creperia em Salvador e eu fali completamente. Mas fracassei, assim, num nível absurdo. Na época, eu tô falando de 2010, 2011, eu saí devendo 60 mil reais. O salário mínimo era 400 na época, então era para você ter noção de valor. E quando você fracassa um negócio, você acaba mexendo em várias estruturas suas, inclusive de autoestima. E no auge do meu fracasso, eu descobri que eu estava grávida. E aí, dentro desse contexto de estar fracassada, endividada, eu tive minha filha, estava casada na época, me separei, fui vender colchão de porta em porta no interior da Bahia. E
essa coisa de coragem sempre me acompanhou como algo que eu tinha de maneira inata. Então, se é vender coragem ou se é vender colchão que tem que fazer, eu vou vender o melhor colchão do mundo. Maravilhosa. Eu vou vender o colchão e no dia seguinte meu cliente vai receber uma cesta de café da manhã, desejando que ele tenha a melhor noite de sono da vida dele. Então, eu sempre fui um pouco essa pessoa, um pouco não, fui muito essa pessoa. Depois desse processo lá muito difícil de você estar passando por isso, eu recebi um convite para voltar para Salvador para dirigir um setor de novos negócios dentro de uma agência de live marketing. Dentro dessa agência, meu primeiro briefing de trabalho foi criar um projeto para falar de Copa do Mundo. Isso era 2013 para 2014, falar de Copa do Mundo. E eu queria que vocês se conectassem com isso, porque eu era uma pessoa que tinha vindo dessa situação, fiz a reunião e eu acreditava que a minha realidade podia ser transformada a partir de decisões e ações que eu implementasse. E aí mandei um e-mail para Maurício de Souza Produções, dizendo, escuta, eu vi que vocês têm um personagem Neymarzinho, eu queria fazer um cenário com esse personagem para a Copa do Mundo. Posso licenciar? Cara, quantos e-mails a Maurício de Souza deve receber no dia? Nossa. E eu acreditar que aquilo seria possível, e foi. E aí, por um alinhamento dos astros, de Deus, sei lá de quem, a Maurício de Souza topou fazer esse licenciamento. Fizemos a Vila do Neymar Júnior, que foi um projeto em 2014 na Copa do Mundo, que correu os shoppings. Neymar gravou um vídeo pra gente na época, falando do evento, e o pai dele pediu que a gente doasse a Vila do Neymar era um cenário de shopping, que a gente doasse essa vila para o Instituto Neymar. E aí, a gente que era muito pequeno na Bahia, passou a ter uma visibilidade dentro da Maurício de Souza muito grande, porque as conversas com o pai de Neymar eram via Maurício de Souza. Então, que legal. Virou um negócio muito grande no meio da Copa do Mundo do Brasil, virou um negócio muito grande. E aí, o que acontece? Quando a gente fez esse projeto, eu pedi para fazer uma maquete de pós-venda, que era a Vila do Neymar pequenininha, para que eu desse de presente para Maurício de Souza, para eles guardarem e ficar com a recordação daquele projeto a vida inteira. Quando eu cheguei na Maurício com esse projeto, com esse pós-venda, me perguntaram se a empresa que tinha construído a cenografia da Vila do Neymar tinha condição de assumir as demandas cenográficas do Maurício de Souza em São Paulo. Isso a gente na Bahia. Falei, claro que temos. Temos, com certeza. E eu nem sabia se a gente tinha, mas na minha cabeça, primeiro eu aceito, depois eu vejo se dá para fazer ou não. Claro, só o nome Maurício de Souza Neymar, tudo isso. Primeiro a gente disse que faz, depois a gente vê se dá. E aí voltei para Salvador, conversei, aí conheci mais profundamente André, que era o dono da 20 Cenografia, que foi quem construiu o Neymar pra gente. Passei a trabalhar com o André, eu virei diretora executiva da empresa com ele. E juntos a gente migrou a empresa da 20 Cenografia da Bahia para São Paulo para atender as demandas da Maurício de Souza. Quando a gente chegou em São Paulo... Aí você veio morar em São Paulo? Vim morar em São Paulo. Eu, minha filha de 3 anos e uma babá. Mas absolutamente ninguém. Para fazer o primeiro grande projeto de cenografia em São Paulo, que era o Parque da Mônica de São Paulo. E eu não sabia o que era um metalon nessa época. De repente, quem não sabe, metalon é a principal estrutura para a sustentação cenográfica de um cenário. É como se você fosse trabalhar na padaria e não soubesse que é um pão. E eu vim de mala, cuia menino, e vim para São Paulo porque eu entendi que era uma oportunidade que eu jamais poderia... Cenografia é um grande mercado, se você tiver bem relacionamento... E a gente não tinha, né? Que a gente conhecia ninguém, a gente só conhecia a Maurício de Souza e mais ninguém. Só que o primeiro projeto já foi o Parque da Mônica, a gente ganhou uma concorrência, e já era o Parque da Mônica de São Paulo, que foi um projeto eram 12 mil metros quadrados. Era um super desafio para mim e para todos nós. Que é lá no SP Market. SP Market. A gente demoliu da Mônica, a gente demoliu da Xuxa e construiu o Parque da Mônica ali no lugar em 4 meses. E aí, você falou uma coisa super importante, que cenografia é muito bacana quando você tem relacionamento. E aí a gente não tinha relacionamento. Mas, de novo, eu acho que é outra forma que eu sempre pensei. Se eu não conheço, preciso conhecer. Sim. Qual é a estratégia que eu vou usar para passar a conhecer as pessoas? Aí eu transformei toda a obra do Parque da Mônica no grande showroom. A gente botou uns cavaletes com os projetos e eu comecei a ligar para todo mundo que poderia ser cliente da Da Vinci para dizer, escuta, a gente está em obra no Parque da Mônica de São Paulo, vocês topam vir aqui, conhecer a obra e tal. E a galera passou aí. Globo, Rock in Rio, CCXP, uma galera. Que legal, Fá. Foi, visitou a obra e tal. E aí a gente começou a conhecer esses players do mercado. Resultado, a gente saiu do Parque da Mônica,
Fomos para um galpão em São Paulo e essa história durou 8 anos. A gente se tornou montador oficial do Domingão do Faustão, do Altas Horas, do programa do Jô. Fazíamos todas as novelas da Globo que eram fora do Projac. A gente fez Harry Potter, os cenários oficiais para a CCXP no Brasil, na Alemanha. Então, bacana. A carreira deu um salto, assim, abissal. Mas eu queria que você se conectasse com o começo da história. Eu tinha fracassado, lembra? Lembro. Então, o preço que eu pagava em São Paulo para fazer tudo isso dar certo era não existir. Eu só trabalhava. Era um volume de trabalho tão absurdo que tinha dias que eu falava, meu Deus, a gente chegou em outubro e eu não sei o que eu fiz esse ano inteiro. Porque a gente estava sempre atrasado de um projeto para o outro. Sempre atrasado de um projeto para o outro. E minha filha foi crescendo e você vai vendo que você está sempre com a sensação... Eu comecei a ter a sensação de eu estou me afogando nesse lugar aqui. Começou a fazer pouco sentido. Só que eu trabalhava nesse volume, Ju, porque eu não queria ser o fracasso que eu tinha sido. Então, antes de querer mostrar para o outro que eu tinha condição de fazer alguma coisa, eu queria mostrar para mim que eu tinha condição de fazer aquilo. Só que em 2019 as coisas deram muito certo pra gente. Tipo, eu não tinha que provar porra nenhuma pra ninguém. Tinha dado tudo muito certo. A gente tinha ido pra Alemanha, tava ganhando dinheiro. A gente tinha ganhado prêmio na Flórida, já tinha trabalhado com o diretor de arte de Hollywood, tinha feito coisa pra caramba. Falei, cara, tá na hora de olhar pra mim. Eu quero olhar pra Fabiane. E aí eu fui pra Bali fazer um retiro espiritual. Você estava sobrecarregada de trabalho? Tava absurda. Eu vinha 8 anos sobrecarregada de trabalho. E aí, porque não é fácil trabalhar com cenografia, né? Faz muitos problemas. Não. É que nem obra, né? Não é fácil. Só que é uma obra o tempo todo em eventos, de 15 dias, de 10 dias, de 2 dias, de 48 horas. E cada dia a mais as pessoas pediam um cenário para um dia a menos. Entendi. E aí você falava, cara, tô botando meu banco na boca do precipício. Uma hora esse negócio vai cair. E a gente acostumou o nosso cliente dessa maneira. Na verdade, o mercado acostuma o cliente muito mal. Porque existe uma desorganização imensa dentro da cadeia produtiva da cenografia e arrebenta sempre na ponta. Porque a ponta é que tem que entregar. Sim. Então, o criativo lá passa 2 meses desenhando e a gente tem 1 semana para construir. Então, essa dinâmica era uma dinâmica muito complexa e eu queria parar tudo e falei, gente, eu quero calar a boca de todo mundo, eu quero me ouvir. E aí, um parêntese do meu primeiro negócio que eu falei, eu tinha começado a escrever um livro chamado Não Faço, que eu fiz baseado em um fracasso real, que era essa história. Só que você não dá a cara numa história dessa quando você está vivendo o sentimento de fracasso. Você precisa se curar desse sentimento para que você consiga falar sobre isso de maneira aberta. E consiga até dar risada disso depois. Mas você já teve muita facilidade para escrever o livro? Eu sou jornalista, né? Ah, jornalista, tá. Mas, nossa, top. Eu sou jornalista. Então, assim, a minha veia criativa para escrita, eu sempre amei escrever. Foi isso que eu sempre gostei. Isso é muito doido, cara. Porque, assim, eu sempre amei escrever. Só que durante o tempo que eu fiquei na cenografia, e na você estava com isso reprimido. Isso reprimido. Isso é uma coisa que eu amo fazer. Nossa. E é muito doido, porque a vida vai se desenrolando e a gente acha que o que você quer é aquilo que você quer até a hora que você tem. E você fala, ué, queria tanto, e agora eu tenho. E Schopenhauer fala que existe um pêndulo, né, entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Acho que é um pouco isso. A gente fica, eu quero, mas quando chega você fala, então, criei tanta expectativa. Era isso. E era isso. Isso não me preencheu nesse lugar que eu achei que preencheria. Mas eu tinha esse livro e meu pai sempre falava, filha, escreve o livro. Já que só tomou ferro lá na creperia, escreve o livro e tal. E eu tinha ficado com isso na cabeça, mas isso estava super reprimido. Fui para Bali e aí fiz uma meditação pela primeira vez na minha existência. Eu nunca tinha parado para meditar, não sabia nem como é que fazia. Cara, eu parei e a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu silenciei pela primeira vez na minha vida foi eu autografando um livro para o meu pai. Olha. Eu falei, caramba, nossa, eu tô aqui falando com Hollywood e vem um livro. Isso é importante para mim, eu preciso olhar para isso. Isso foi 2019. E voltei de Bali em setembro, decidida a terminar o livro, e 21 de janeiro eu daria esse livro de presente para meu pai no aniversário dele. E assim eu fiz. Fiquei sozinha no Réveillon de 2019 para 2020, terminei de escrever o livro. Meu irmão é fotógrafo, fez todas as fotos de capa, fez todas as fotos do livro. A gente fez uma editoração ali, meia boca, imprimi e dei para meu pai de presente 21 de janeiro. E fiquei, assim, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Foi ter entregado, assim, aquele livrinho para meu pai. Só que aí, em 2020, Ju, veio a nossa amiga pandemia. Nossa. Então, eu comecei esse processo de olhar para mim e falar, então, tá meio esquisito esses sentimentos que eu tô tendo aqui
Com a pandemia, isso acentuou, acho que para todo mundo. Todo mundo foi convidado a pensar sobre isso. E aí, quando veio a pandemia, nos cabia somente nos recolher a nossa insignificância. Fui para Vitória da Conquista, meus pais moravam lá. E tava fazendo nada. Nessa fase que foi a transição de carreira, que você já estava pensando? Não. E a Da Vinci existia, a gente fechou as portas do galpão e cada um foi para casa porque não tinha o que fazer. Entendi. A gente precisava esperar que o apocalipse passasse ali para saber se a gente sobreviveria enquanto empresa ou não. Eu ainda não tinha nada com coragem, com nenhuma clareza, nenhum discernimento, não tinha nada ainda. Eu tinha uma angústia. Eu tinha um início de sensação de que tinha algo fora do lugar dentro de mim. Mas eu nunca consegui tangibilizar que sensação é essa. É como a que a gente busca... Meu Deus, qual será meu propósito? O que será que faz sentido para mim? Não necessariamente a gente tem essa resposta. Quando eu cheguei em Conquista, para passar a pandemia, eu descobri que a Amazon fazia publicação independente, pelo KDP. Aí eu falei, estou fazendo nada, o livro está pronto, vou subir na Amazon. Quando eu subi na Amazon, e a gente estava conversando sobre isso nos bastidores, sobre quantidade de seguidores, essa coisa da rede social, eu nunca tive muitos seguidores na rede social. Eu tinha, na época, na verdade, 2.000 e poucos seguidores. Só que eram 2.000 e poucas pessoas. Sim. Quando eu publiquei o livro, e eu comecei a fazer movimento dentro desse pequeno público, mas que é uma galera que reverberou, eu virei primeiro lugar em negócio e economia e biografia de negócios da Amazon inteira. Olha, que bacana. No lançamento do livro. Eu falei, uau, as pessoas gostam de fracasso. As pessoas gostam de se conectar com a humanidade do outro. Que é todo mundo lindo, maravilhoso, semideus. Como chama esse livro? Não Faça o que eu fiz. Não Faça o que eu fiz. Baseado em um fracasso real. Tá. Falei, a galera gosta... As pessoas gostam muito disso. A vulnerabilidade conecta. Porque o fracasso está presente na vida de todo mundo, né? Em altos e baixos, né? Ainda seja que a gente em queira questão esconder, amorosa ou profissional, mas vai estar presente. E nem sempre as pessoas gostam de falar sobre isso. Aliás, poucas pessoas gostam de falar sobre isso, poucas pessoas falam sobre isso. Mas é o processo. Sim, faz parte do lógico. processo. A caminhada passa por fracassar. E aí eu falei, putz, eu preciso de uma editora. E aí comecei. Eu falei, preciso de uma editora, porque eu quero publicar esse livro, eu quero chegar na livraria e quero ver esse livro. E conheci a Editora Gente. Quando eu conheci a Editora Gente, eles têm um projeto de imersão chamado Imersão Bestseller. Você passa 4 dias em imersão com eles. E antes de começar as aulas online, você escreve a sua trajetória. Tem vários exercícios, um deles é escrever a trajetória. Eu escrevi, sei lá, 40 páginas Já de trajetória. gostava de escrever. Falei, Deu escreve banana com pro detalhe. macaco. Escreve com detalhe. Eu falei, quer detalhe? Escrevi. Uma trajetória imensa. E fui para a primeira aula. Quando eu chego na primeira aula, Roseli Boschini, que é a CEO da Editora Gente, falou, ó, biografia não vende, nós não trabalhamos com biografia, então, naturalmente, pela linha editorial da editora, o meu livro não seria publicado, porque era Não Faça o que eu fiz baseado em um fracasso real, era a minha história. Falei, fudeu. Tô aqui no primeiro dia de aula, não sei nem como eu vou pagar esse negócio. Já tomou um balde de água fria. Tomei um balde de água fria, o salário parado há 6 meses, porque a gente começou há 4 meses, que a gente começou a pandemia lá para o começo do ano, né? Já era mais no meio do ano. Falei, putz, e aí, Ju, veio uma pergunta para mim que mudou a minha vida para sempre. A pergunta foi a seguinte, Fábio não, para todos os alunos, né? Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Qual é a missão de Juliana? Qual é a minha missão? Aí eu lembro que e era uma pergunta que eles mandavam e a gente tinha que responder à noite e no dia seguinte a gente recebia o feedback disso. Aí eu falei, a missão do livro Não Faça o que eu fiz é ajudar os jovens empreendedores a não errarem tanto. A missão do livro que vocês querem que eu escreva, eu não faço a menor ideia. E devolvi. Ah, puta! Essa porra não vai me levar pra lugar nenhum. Tava super chateada. E aí, no dia seguinte, às 11 horas da manhã, Carol Rocha, que era do editorial da Editora Gente, falou assim, Fábio, a missão não é do livro. A missão é de Fabiane. Aconteça o que acontecer, é ela que você vai perseguir pelo resto da sua vida. Sabe o que eu acho? Você quer que as pessoas recobrem a paixão por arriscar. Você sabe que se você cair, você levanta. Você quer que as pessoas tenham coragem. Isso faz sentido pra você? Ju, eu tive um encontro com Deus. Jura, Fá, que maravilhoso. Eu tive uma catarse ali. Eu chorava, eu Te mostrou gritava. o caminho. Parece que... Sabe que Tetris, aquele jogo do Tetris? Parece que o Tetris inteiro tinha caído em mim assim. Eu falei, é isso. E eu tenho coragem tatuada no meu braço há muitos anos. Tatuagem de coragem. Essa tatuagem já tá até velha. Essa tatuagem foi de 2013.
Isso a gente estava em 2020, já tinha muito tempo que eu tinha. E essa coisa. Eu ouvi esse estigma de corajosa uma vida inteira, assim. De andar de patins, era aquela pessoa que era meio destemida. Eu mudava muito de cidade. Meu pai trabalhava no Banco do Brasil, a gente era obrigado a mudar o tempo todo. Então eu entrava na escola no meio do ano, no final do ano. Você falou isso no seu currículo. Passou por 24, né? Agora 25. 25 Tô na 25ª agora com essa agora. Estados. Países. Onde que você morou de países? Eu morei na Espanha e morei na Inglaterra. Que legal. Aí morei em Sergipe, Bahia, Rio Grande do Sul. Gente, que ela já fala inglês e espanhol, que é o que precisa mais ou menos. Na Inglaterra eu aprendi a fazer crepe. Você fazia crepe lá? Porque eu voltei, na verdade, o meu primeiro empreendimento, que foi a creperia, foi porque eu tinha ido para a Inglaterra. Legal. E aí, lá na Inglaterra, a libra é uma fortuna. Tive que trabalhar, obviamente. E aí, trabalhei na creperia. Que bacana. Que era fast food. Então, essa ideia do meu primeiro negócio, eu aprendi lá. Ao invés de aprender a falar inglês, eu aprendi o quê? A fazer crepe. Aprendi sobre cucumbers and tomatoes. Mas é outra coisa maluquice, assim. Já estava lá e eu tinha tanto... E aí que falam que eu tenho essa alcunha de corajosa, que hoje, e a gente vai chegar lá e vou te explicar que conceito é esse, eu nunca fui corajosa. Eu era uma pessoa afobada. Eu era aventureira, eu era uma pessoa que era, inclusive, precipitada e irresponsável. As minhas decisões eram loucas, completamente. Você perguntou onde eu morei. Eu passei na Federal, eu já era jornalista, eu tinha feito um semestre da faculdade na Espanha, eu já tinha morado na Inglaterra, eu já tinha trabalhado com audiovisual, apresentei um programa de televisão durante 2 anos como repórter em Salvador. Máximo, Fá. Eu abri o negócio e quando eu falei, a solução que eu encontrei foi vender colchão de porta em porta em Vitória da Conquista. Tipo assim, cara, eu nem pensei. Me ofereceram, eu falei, é isso. Eu me agarrava na primeira oportunidade que aparecesse porque eu precisava sair daquela situação de fim de casamento. Você sabe que eu fui compradora de colchão no Carrefour, hein? Tem tudo de colchão. Mentira, vamos falar sobre isso. Pra caramba. D33, D45. Maravilhosa, da cidade de Espuma. E o meu colchão ele tinha infravermelho, ele tinha... Como chamava a empresa de Companhia do Sono. É uma empresa do Sul. E aí, para contextualizar, que o colchão não aparece do nada, que também eu sou maluca, mas não tanto... Eu trabalhei no peixe urbano. Eu implantei o peixe urbano na Bahia. Lembra? Que era do Hulk, né? Que foi do Hulk, isso. Eu implantei o peixe urbano. Quando eu fali, eu entrei pro peixe urbano. Essa galera nova nem sabe o que é isso mesmo. Peixe urbano é um site de compras coletivas. Lembra? Gabi, que daqui operando o som, falou, eu lembro. A gente comeu muito rodízio, né, Gabi? Então, essa coisa do peixe urbano foi um negócio que a gente implantou na Bahia, implantamos em Sergipe. Eu toquei essa operação junto com o meu ex na época. E quando eu desfez o peixe urbano, a equipe do peixe urbano meio que migrou um pedaço para a Companhia do Sono. Então eu migrei nessa galera, eu migrei junto. Legal, tipo assim, a gente achou que ia vender colchão igual a gente vendia rodízio. Que loucura! Sei lá. Enfim. Maravilhoso. Mas era uma solução que eu não estudei sobre essa solução. Sim. Eu catei minha filha de 1 ano e 8 meses na época, enfiei embaixo do braço, fui embora e acabou. E eu tinha uma grande rede de segurança, que era meu pai e minha mãe, que sempre foi da minha vida inteira, um grande porto seguro. E aí, pronto. Tava voltando para a imersão, né? Tava lá, ela me deu esse feedback e eu fiquei completamente louca. Eu falei, cara, isso faz muito sentido na minha vida. Coragem é o que eu me reconheço, é onde eu me reconheço. Mas como é que faz para ter coragem? Porque tem gente que tem gente que não tem. É um dom, a gente nasce, a gente treina, a gente desenvolve. E aí comecei a ficar maluca com isso. Que legal. Comecei a estudar. E no último dia da imersão, um médico cirurgião plástico, chamado Dr. Ícaro Samuel, falou que ele não ia escrever o livro dele porque ele não tinha coragem. Aí eu falei, bom, esse homem passa um bisturi na barriga de uma pessoa e não tem coragem de escrever um livro? Como assim? Aí veio quase que como uma revelação na minha cabeça, assim, na hora. Coragem é um processo de construção da nossa própria segurança. O médico está seguro na medicina porque ele estudou para isso. Ele percorreu esse caminho de segurança para ter coragem de realizar as cirurgias. Na literatura, ele ainda não está. Ele não percorreu esse caminho ainda. Então, para que ele tenha coragem, ele precisa percorrer um caminho. Que caminho é esse? Quem está falando sobre isso? Qual é a abordagem contextual, acadêmica, filosófica, científica, neurocientífica para o processo de construção de segurança? E aí comecei a estudar. E aí eu tenho uma dificuldade muito grande de ir para a academia
no sentido de estudo, de mestrado, doutorado, pós-graduação, não sei o que lá. Eu gosto de fazer a minha curadoria. Eu gosto de estudar aquilo que para mim faz sentido. Coisas mais específicas para você, né? Pra mim, porque um curso, às vezes, você aprende de coisa que você não quer saber, né? Não tem faculdade de coragem. Não, vou fazer uma faculdade de desenvolvimento de coragem. Eu vou abrir a minha. Mas não tem. Não existe um curso disso. Não existe nada. Então, parecido. isso era uma coisa que eu falei, cara, eu vou tomar a dianteira disso. Isso para mim Mas você fazia sentiu sentido. como um propósito de ter que ajudar as pessoas, encorajar pessoas a ir atrás dos sonhos delas, por exemplo. Totalmente. E um step talvez antes. Não é nem ir atrás dos sonhos delas. Elas não sabiam nem qual era o sonho delas. Entendi. Quando você começa a conversar com as pessoas não fazem a menor ideia do que elas querem. Talvez elas saibam o que elas não querem. Mas o que elas querem, de maneira geral, é muito difícil você ter clareza disso. E eu me conecto muito com isso, que era a minha angústia diante da cenografia. Tipo assim, eu sei que eu não quero mais isso, mas o que é que eu quero? Eu não sabia o que eu queria. Quando o Carol me deu esse feedback, eu falei, é isso eu quero. Só que acontece, a empresa existia ainda, e ela era um gigante no chão. E a gente tinha um contrato para fazer o Parque da Mônica de Gramado. Tinha que ir para Gramado fazer esse Parque da Mônica. Quando a pandemia arrefecesse, eu precisaria ir para lá para construir o parque. Só que quando voltou a pandemia, Fabiane não voltou igual. Eu não existia mais. Aquela pessoa que tinha trabalhado 8 anos igual uma louca, ininterruptamente, não existia mais. Mas na pandemia você já tinha saído da empresa? Não, a empresa estava parada. Estava parada. Parada. É lógico, né? A pandemia parou ela. A gente só tomou providência quando a gente pôde retornar para... A gente ficou em pandemia, ficou em isolamento todo mundo, né? A gente passou... A da Vinci passou quase 6 meses fechada, sem poder fazer... A gente foi a última ponta que foi liberada, porque tinha evento. Entendi. A gente foi a última ponta liberada. Então, a gente ficou muito tempo parado. Só que imagina, você tá 6 meses parada, no sentido de... Já cansada desse mercado também. E com um horizonte gigante na frente. Então, cara, eu li, sem brincadeira, mais de 50 livros. Nossa, em 6 meses. Eu lia e eu via podcast e assistia documentário. Vou te dar um exemplo. Eu começava a ler e aí descobri Brené Brown, nessa época, que é a maior estudiosa de coragem do planeta. Que legal. E aí Brené falava assim, não, porque um grande pilar para você ter coragem é a autocompaixão, porque o seu diálogo interno tem que ser muito... gentil, senão a primeira queda que você tome, você vai se degladiar tanto internamente que você não vai ter coragem de tentar de novo. Eu falava, putz, autocompaixão. Aí pegava quem é a pessoa do planeta que fala de autocompaixão, a maior referência do mundo. Aí, sei lá, Christian Nuff. Eu falava, venha. Comprava o livro dela, consumia ela toda, aprendi autocompaixão, não por Brené, mas por ela. E aí eu ia traçando meio que essa rede. Eu abri uma rede gigante na minha casa, assim, na minha cabeça. Que máximo. E aí fui estudando e meio que conectando os conceitos para criar o meu conceito. Eu não queria reproduzir um conceito pronto. Eu queria uma tese que fizesse sentido. E aí eu comecei a mentorar algumas pessoas de maneira gratuita. Comecei a chamar umas pessoas. E que isso vai só te aperfeiçoando, né, também. E aí eu começava a ver qual era a dificuldade que elas tinham. Onde elas me perguntavam e eu não sabia responder, porque o que elas me perguntavam e eu não sabia responder era indicativo de caminho para eu continuar os meus estudos. Então, eu comecei a estudar, e a Da Vinci voltou com tudo, e eu tive que ir para Gramado para construir o Parque da Mônica. Isso foi em janeiro de 2022. Ela passou bem lá, gente. Que passei delícia bem, que é Gramado. Passei bem. Foi eu, meu pai, minha mãe e minha filha. E a gente passou quase 6 meses lá. E foram 6 meses que... Tão lindinha a cidade, né, Fá? E viver aquela cidade com eles. Meu pai aposentado, minha mãe era dona de casa na época. Uma calmaria, né? E com muita coisa nova pra gente ver. E a gente se curtir sem muitos barulhos. Eu tava na obra do parque, mas assim, tinha um tempo que era um tempo de qualidade que eu pude passar com eles ali. E foi um momento maravilhoso pra mim ali. E aí fiz, só que aí não consegui, eu não era mais a mesma. Não... Falei, cara, eu preciso seguir meu coração agora. E aí, durante este processo, Gustavo Passe. Maravilhoso. Foi nesse momento que a gente se conheceu. E ele falava, cara, volta para São Paulo. Abre o podcast. Eu te ajudo. Tamo junto. Vem para cá. Que legal. A editora, gente, vem para cá. Eu te ajudo. Tamo junto. E aí você fala, caralho, velho, tô fazendo um negócio aqui que não faz o menor sentido para minha vida mais, mas eu não posso abandonar essas pessoas, porque existe um parque para ser entregue, mas eu não posso me abandonar. E você fica naquele lugar de você falar assim, cara, mas e aí? Não dá para fazer as duas coisas desse jeito. Aí eu decidi ir embora para São Paulo, voltei para São Paulo e passei a gerenciar todo o projeto do parque, só que à distância.
Entendi. Eu saí da Da20, André continuou na Da20, seguiu o parque lá, e eu abri um braço chamado... Eles existem hoje, essa empresa? Existe. Atende Globo, atende Rock in Rio, Legal. atende Lollapalooza, atende todo mundo. Você nunca quis voltar mais? Não. Meu ciclo... Página virada. Meu ciclo cenográfico está encerrado. Tenho excelentes histórias para contar. Mas eu não me vejo, Ju, fazendo outra coisa na minha vida que não seja isso. E é muito doido, porque a gente chegou a ter sala na Globo, a equipe de Contra-Regras do Faustão era nossa. A gente tinha 64 funcionários CLT da Da20 dentro da Globo São Paulo. Nossa. A gente chegou a ficar muito grande. Porque toda hora precisa montar cenário lá dentro, né? E você sabe que é o mesmo cenário, Domingão do Faustão na época, Altas Horas e Conversa com Bial, era no mesmo lugar. Curiosidades da Globo, conta, Fá. Monta e desmonta toda semana. Que legal. Você monta o Domingão, montava na sexta, sábado passava, fazia todo o teste, domingo gravava, domingo de noite a gente desmontava, segunda montava, não sei se era Bial ou Altas, aí gravava, aí desmontava, montava o outro e assim ia. Olha, que interessante. Então, nem parece, né? Que você vê o cenário do Faustão, parecia que era gigante. E o Jô também era lá, depois virou Bial, mas o Jô também era lá, e o Jô parecia ser muito pequeno, mas era tudo lá, no mesmo estúdio daqui na Globo São Paulo, na BRN. Então, quando eu saí da 20, eu saí animadíssima para um mundo que ia me receber de portas abertas. Porque, afinal de contas, a gente ouve a vida inteira que quando a gente encontra o nosso propósito, caem purpurinas todos os dias nos nossos olhos e a gente acorda muito feliz todos os dias. E não era isso que acontecia comigo. Não. Falei, ué, esse negócio é difícil, né? Porque nada mais é do que você vai empreender. Você está empreendendo agora. Num de negócio novo. intangível. Você acabou de sair de uma empresa, agora você vai empreender, mesmo que seja um negócio lindo, com propósito, mas você está empreendendo, né? Num negócio que é intangível, né? Que você é um vai ajudar negócio novo, as pessoas né? a fazerem coragem. Parece uma maluca falando. Quando as pessoas me perguntavam, mas você trabalha com o quê? Velho, me dava uma agonia. Eu falava, ai, gente, eu trabalho com tanta coisa. E era muito difícil para mim. Mentoria, consultoria, é uma mistura de tudo, né? Era podcast, mentoria, consultoria, e faz a Casa da Coragem, e cria colar coragem. Sei lá, eu comecei a fazer um monte de coisa. Só que eu tinha certeza absoluta do que eu queria fazer, mas eu comprei uma história da internet que não é verdade. E eu queria muito desconstruir essa história. Encontrar o nosso propósito, ele sustenta a gente acordar todos os dias, mas ele não facilita em nada. Sim. Às vezes ele dificulta muito. Porque você tem certeza que você tem que continuar fazendo aquilo, apesar de ser a coisa mais difícil do mundo. Não, eu tô com você, tamo junto. Faz sentido o que eu tô falando? Faz total. É a mesma coisa que eu com o podcast. Você não tem dúvida sobre o podcast? Não tenho, eu quero fazer isso pro resto da vida. Agora, Pronto. se ele vai me sustentar, a gente são outros 500. E aí você começa a entrar em problemas que o seu coração empolgado e motivado... Desanima de um lado. Ele não consegue prever. E aí você se sente meio órfão do propósito. Eu me senti uma época que eu me senti meio órfão do propósito. Tipo assim, eu já entendi o que é. Você não vai abrir uma porta maravilhosa, magnífica. E é muito doido que é um caminho batalhado. Fá, conta quais foram as maiores dificuldades que você sentiu nesse caminho aí, que é esse negócio que te puxava, você falava, tô vivendo um sonho, mas ao mesmo tempo tá me desanimando por isso. Solidão. Absurda. Porque, Ju, eu saí de uma empresa que a gente tinha 100 agora pessoas. Agora é só você, né? 100 pessoas e era eu. Eu e o meu eco. Eu era capaz de ouvir o meu eco. Não, e nordestina, acolhedora como você é. Que eu nem te apresentei que ela é uma nordestina linda aí da Bahia. Qual é o nome da cidade que você nasceu? Jequié. Jequié. Morei muito Gosta anos. de gente, né? É diferente de paulistano, que as pessoas são mais frias. Eu gosto de gente, eu gosto de gente. Já vê que você gosta de gente, gosta de conversar, gosta de estar entre pessoas, E eu não tinha com quem conversar. Imagina. E eu não tinha com quem eu escrever Mas um texto. na sua mentoria, você não pensava que você ia ser meio psicóloga desses clientes? Isso daí não ia suprir um pouco essa falta de ter pessoas Mas, ao redor? mas assim, para eu montar o processo de mentoração, de mentoring, eu precisava fazer sozinha. Eu só dividia quando esse produto estava pronto e eu ia conversar com alguém. Entendi. Enquanto eu desenvolvia ele, é solitário, é uma solidão imensa. O livro Mapa da Coragem, essa solidão para escrever o livro foi maravilhosa, porque eu não tinha ninguém fora. Claro. Eu escrevi esse livro em 20 dias de escrita. Eu passei 2 anos estudando ele, fazendo os tópicos, mas a escrita mesmo eu demorei 20 dias. Maravilhosa. Porque aí você fala assim, escreveu muito rápido. Não. Eu demorei 2 Então, anos teu primeiro fazendo passo pior. foi escrever o livro pro negócio Foi meio iniciar? que saiu tudo meio junto. Assim. Ah, entendi. Saiu o livro, saiu o podcast, saiu Casa da Tá. Coragem, saiu meio que tudo junto. Entendi. E aí, isso é outra coisa que não me ajudou.
Porque o que acontece? Eu tinha uma urgência, eu saí com uma reserva financeira que era finita. Sim. Então, eu tinha urgência em botar o livro para rodar e ganhar dinheiro com ele, botar o podcast para rodar e ganhar dinheiro com ele, botar a Casa da Coragem, que é um projeto de viagens imersivas, onde eu levo mulheres para a Bahia para desenvolver a coragem delas durante 3 dias. Que legal, Isso é incrível. Fá. A gente surfa para cachoeira, fogueira. Tem 9 horas de conteúdo denso. Quantas mulheres? 14. Você sempre fecha? De quanto em quanto tempo você fecha essa turma? Eu já fiz 3 edições. Tá. A gente vai pra 4ª agora. Vai ser de 18 a 20 de outubro. Olha, Na Bahia. quem já sabe tem eu não lá. vou, hein, gente? Vamos Acho ver que como sei. vai estar a minha vida financeira até Acho que lá. vai estar maravilhosa. Vai estar maravilhosa. Vamos prosperar agora, né? Eu acho que você tem que ir, porque é uma oportunidade. Já conta desse projeto. A Casa da Coragem é o seguinte. Quando eu fui pra Bali, eu fui pra um retiro de surf, yoga e meditação. E lá eu me transformei. Eu vi que aquilo tinha um poder absurdo e eu não sei nadar. Quando eu consegui surfar em Bali, eu falei, oxi, o mundo é meu, filho, esqueça. Se eu conseguir surfar nesse mar, do outro lado do planeta, com o instrutor falando uma língua que eu não fazia a menor ideia do que diacho ele estava falando, que o inglês dele era pior do que... Meu Deus. Eu não entendia nada que ele falava, ele mandava eu levantar, só que eu não entendia que ele mandava eu levantar, e a onda vinha passar por cima de mim e eu caía. E era aquele negócio, eu tomava 1 milhão de caldos, eu falei, se eu ficar em pé nessa prancha, meu filho, ninguém me segura nunca mais. E eu consegui. Quando eu consegui, eu falei, meu Deus, isso é coragem. O surf, todos os passos da coragem, eles podem ser vivenciados no surf. Se você olha para o lado, você cai. Se você não presta atenção no seu movimento, você cai. Se você não sente a onda, você cai. Se você não coordena os movimentos, você cai. Então, coragem é a mesma coisa. Se você não coordenar tudo o que você precisa fazer para ter coragem, segurança e coragem de fazer as coisas, você não vai conseguir fazer. E aí, quando eu voltei com isso, em 2022, outubro de 22, a gente fez a primeira Casa da Coragem. Voltei de Gramado em maio de 22, outubro a primeira casa já foi lançada. E a gente fez a primeira turma, então eu tinha o Coragem Cash aberto, o livro já estava em gráfica, o livro foi lançado em dezembro, estava em gráfica já. A Casa da Coragem. Tinha feito... Não, Colar foi depois da Casa da Coragem. Eu já tinha feito mentorias, mas as minhas mentorias não eram remuneradas, porque as pessoas não sabiam desse meu trabalho. Sim. Eu estava validando o método do livro ainda. Aí me tornei TEDx Speaker e passei numa seleção para virar treinadora de palestrantes do TEDx da USP, que foi super importante para mim também. Só que eu abri muitas frentes, Ju, ao mesmo tempo. E essas frentes que eu abri tinham um pouco de não me sentir tão só também. Sim, porque você já está interagindo com as pessoas. Só que você acaba atropelando tudo, porque as coisas precisam de foco. É. Então, tipo, eu abri o Coragem Cast, mas ele precisa de corte, precisa de convidados, ele precisa de mas, por exemplo, você abriu no Spotify, você já sabia que o Spotify já não monetizava a nossa gente. Monetizava, mas mesmo assim, você estava com essa tensão de ter que começar... É porque era um conjunto, né? Era um material que é um conjunto de coisas, né? Mas você montou um produto com preço, com coisa Pro podcast? Para os clientes em geral, que você ia atingir? Montei voltado para a mentoria. O que é que me monetizava? As palestras monetizavam. A Casa da Coragem monetizava. As mentorias monetizavam. E as imersões de empreendedorismo monetizavam. Então, eu criei alguns produtos que eu passei a oferecer esses produtos. Só que esses produtos não monetizavam nem perto do que eu ganhava na Da20. E eu, aos poucos, fui consumindo essa reserva. Então, imagina, você é mãe solo, morando em São Paulo, com a reserva sendo consumida, com a velocidade que você achou que ia ter, não teve. O livro foi publicado, o lançamento foi 15 de dezembro. E quando entra, minha amiga, dezembro, janeiro e fevereiro, ninguém quer nada com a Hora do Brasil. Nada. Muito menos... Sabemos disso aqui, nossa senhora, é um sofrimento. É um sofrimento. Agora que parece que o pessoal está aquecendo, agora. Então, mas você tem a curva de aquecimento e você tem a curva de desaquecimento. Isso tudo faz parte do seu processo de construção de segurança, porque você precisa ter todas as variáveis identificadas antes de fazer aquilo que precisa ser feito. E eu não tinha essas variáveis todas identificadas. Eu era muito boa... Isso é uma coisa maravilhosa do Coragem Cash. Eu era muito boa em dizer para você qual é o caminho. Eu sempre enxerguei muito bem, eu sempre enxerguei com muita clareza para as outras pessoas onde é que elas estão errando. Mas eu tinha muita dificuldade de fazer isso comigo. E aí, Paulo, numerólogo, que eu entrevistei aqui no Coragem Cash, ele falou assim, você já ouviu falar na teoria do labirinto? Eu falei, não.
Ele falou, o labirinto é o seguinte, imagina que você está dentro do labirinto. E existe a posição da pessoa que está dentro do labirinto e existe alguém na torre de observação. Quando você está na torre, você consegue enxergar o labirinto inteiro. E aí você consegue dizer qual é a saída. Vai para a direita, vai para a esquerda, porque você tem uma visão que é fora do labirinto. Quando inverte, você está dentro do labirinto. Então, não é que você não sabe, mas você está dentro do labirinto, você não tem a visão do todo. Porque você tem uma carga emocional ali que está te atrapalhando. Sim. Porque você não parou para olhar todas as ferramentas. Porque... Então, se fosse assim, os terapeutas tinham uma vida maravilhosa e não é isso que acontece. Porque eles conseguem enxergar a nossa, mas dificilmente eles conseguem enxergar a deles e precisam de recursos para isso também. Quando ele me falou isso, eu falei, putz, isso é muito bom de se saber. Porque eu preciso implementar na minha vida aquilo que eu prego dentro dos meus treinamentos, que é coragem, é um processo de construção de segurança e alguns pilares sustentam esse processo. Dentre eles, a minha rede de apoio. Quem é minha rede de apoio, de aconselhamento? Quem consegue me mentorar? Quem consegue me ajudar neste novo negócio? Quem é minha rede de apoio de ação? Quem consegue me ajudar a agir dentro desse negócio? E quem é minha rede de apoio de amparo? Quem é que vai me segurar se isso aqui der tudo uma merda? Quem é que vai me segurar? Então, eu comecei a entender que o que eu escrevi nesse livro, que é um mapa em direção a esse processo de construção de segurança, eu precisava aplicar em mim. E precisava de ajuda para isso. Claro. Porque a gente não faz nada sozinho. Nada. E aí eu comecei, aí, de novo, quando você encontra o propósito, você acha que a vida vai ficar linda e cor-de-rosa. E aí entender isso faz parte do processo de amadurecimento desse caminho de construção de segurança. Então, isso foi 2022. 2023 foi um ano que eu voltei para a Bahia. Minha filha tem 12 anos. E começou a não ser bom para ela. O meu trabalho novo, olha que louco. Quando eu trabalhava na Da Vinci, por mais louco que fosse, eu tinha uma estrutura para ela em casa, de babá, de gente que morava na minha casa com a gente e tal. Então, ela nunca estava sozinha, ia para o transporte. Estava tudo certo com a vida dela. Depois da pandemia, ela já estava grande, não fazia o menor sentido você ter alguém, uma babá, alguém dormindo em casa. Era eu e ela. Então, ela passou a me acompanhar. Então, eu vinha gravar o Coragem Cast, às vezes eu gravava o dia inteiro, ela ficava sentada do lado de fora, esperando 8 horas de gravação. Cara, não existe você pegar sua filha e submeter a isso. E aí, teve um dia que eu tinha ingresso para o show de Coldplay, e eu não tinha onde deixar ela. Então, eu não podia ir num show. Eu falei, que vida é essa que eu tô tendo? Eu saí de uma vida da Da Vinci porque comecei a me sentir totalmente sufocada lá. E tô altamente sufocada aqui. E ainda com a pressão financeira, né, Fábio? E ainda com pressão. Não tá ganhando o que você ganhava antes. E ainda com pressão financeira, cara. E aí, falei, Só que aí entrou uma dicotomia muito grande para mim. Uma dualidade muito grande. Porque a pressão financeira, ela é sanada em São Paulo. Muito mais fácil do que Salvador. Sim, porque aqui você está mais no mercado para ganhar dinheiro, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu recebi uma proposta de trabalho. Mas a vida lá é mais barata também, né? Não é? Não tem essa correlação. Mas sua família está em Salvador? Não. Não, meus pais estavam em Vitória da Conquista nessa época. Entendi. Eu voltei porque o pai da minha filha estava em Salvador. Entendi. E ele... Poderia te dar um suporte. E era importante para ela fazer essa relação. Foi uma volta de amor por ela. E como eu era home office, eu falei, cara, já que eu estou no home, eu posso estar em qualquer lugar. E fico fazendo negócio aqui em São Paulo, que vai ser com passe. Ele falou, cara, você vem, grava 2 dias, grava 10 episódios, deixa de gaveta, volta e a gente vai se entendendo assim. E aí as coisas começam a dar certo, porque elas começam a ir andando. Aí você começa, a Casa da Coragem já foi para a 2ª edição, já foi melhor. Já foi para a 3ª, já foi melhor. A palestra era uma palestra avulsa, depois vira circuito. E aí vai ficando melhor. E aí as coisas vão começando a seguir um fluxo que precisa percorrer o caminho. Sim. Não existe mágica. Que é um crescimento. E foi muito o que a gente falou antes de começar, né, Fá? Que tem uma rede social envolvida para dar certo nisso, que é um negócio que a gente também tem que trabalhar, você, que às vezes também impacta o teu negócio. Para divulgar para o mundo, às vezes é mais difícil, né, do que você fazer o que você gosta, né? Isso para mim é o pior, sabia? Pra mim também. Eu tenho que ser blogueira e não sou aqui, né? Então, a gente amo gravar, mas quem disse que eu gosto dessa parte de ser blogueira? É porque essa parte que você chama de ser blogueira é a parte que as pessoas ficam sabendo o que a gente faz. E talvez conheçam a Juliana assim, né? Gostem de mim se eu fizer stories, se eu ficar falando, se eu mostrar minha casa, meus filhos, aquilo que a gente conversou, né? É porque quando você decide virar produtora de conteúdo, você defende uma ideia. É. E aí você precisa pregar essa ideia na sua vida prática. Eu falo de coragem, certo? Se as pessoas não têm acesso à minha vida,
O que é que... E eu não tenho mestrado, como não que tenho você vai doutorado. vender o teu produto para ela, né? Não sou PhD, não sou nada dentro da academia. Como é que elas acreditam que o que eu falo, eu pratico e funciona? Então, necessariamente, eu preciso abrir a minha vida para elas. Só que isso é muito difícil para mim. Gravar mais vídeos e vídeos falando, né? Isso é muito difícil para mim, porque se eu estou conversando com você, eu quero estar conversando com você. Eu não quero ficar fazendo... Hoje eu até fiz, porque eu entendo o que é importante, mas... Só que aí, o que é que acontece? Eu preciso de uma rede de apoio para isso, porque se isso não é natural para mim, quem vai me ajudar com isso? Eu não posso, Ju, ignorar as etapas do processo. Claro. Eu preciso criar uma solução para me ajudar a fazer com que aquele processo implementado tenha um resultado que eu desejo que ele tenha. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma equipe. Tá. A Cavalo Marinho aqui em São Paulo me ajuda. Então, é O que eles fazem? Eles são uma empresa de produção de conteúdo. Ah, é uma legal. produtora de conteúdo. Tá. Que é de Carol Rocha, que foi a pessoa que revelou meu propósito. Eu falei pra ela, lembro que eu mandei uma mensagem pra ela e falei... Tudo ligado, né? Falei pra ela, tudo ligado não, ela falou, obrigada. Te amo. Falei pra ela, você inventou, eu tava quieta no meu canto, você inventou de revelar meu propósito, agora dê seus pulos e me ajude. Que legal. A botar esse negócio pra rodar, porque eu sozinha não tô dando conta Sim. e não estou sabendo, não tenho clareza direito do passo 1, do passo 2. E aí ela faz posicionamento, estratégia e conteúdo. Então, a gente está exatamente nesse processo agora de entender o posicionamento, a estratégia e o conteúdo. E aí as coisas foram andando, foram andando. Eu estava em Salvador, não tinha entendido muito bem, porque eu tinha voltado para Salvador, mas entendi que precisava voltar. E comecei a comecei a estruturar o terceiro livro. Quando eu comecei a estruturar o terceiro livro, ele ia se chamar A Arte de Transformar Problema em Oportunidade, porque eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Eu sempre fui uma pessoa que viu o copo meio cheio e não é uma positividade tóxica, é uma positividade sempre muito criativa. Eu sempre fui muito criativa. E eu falava, cara, as pessoas não têm repertório. Sabe o skin the game? Sim. Você não tem repertório, tipo, de traição, de falência, de transição de carreira, de maternidade solo, de mudança, de endividamento, de vendas, desse skin the game, essa pele em jogo que eu sempre tive na minha vida. As pessoas não tinham. E um dos capítulos no meu livro ia se chamar Brainstorming de BO. E aí eu comecei a escrever os brainstorms. Né? Traição é um problema, divórcio é um problema, filho é um problema, gravidez indesejada, demissão. E aí comecei a pesquisar cases no mundo desses BOs, né? Desses problemas que são comuns e corriqueiros para todo mundo. E por que tem gente que faz isso? Tem soluções extremamente criativas e tem gente que só paralisa. Sim. O que é que difere entre elas e como é que eu consigo ajudá-las nesse processo? E aí, dentro do brainstorm de BO, eu não tinha repertório na morte. Não tinha repertório na morte. E falei, putz, vou ter que entrevistar alguém porque a morte é o meu. Em alguma instância, Sim. perderemos ou vamos perder alguém que amamos. E a gente precisa ter esse entendimento. Isso era outubro. No dia 3 de novembro, minha mãe morreu. Nossa, meus sentimentos. E de 2020. Ano passado, tem ano 5 meses. Ai, muito recente. Muito recente. Minha mãe saiu para fazer uma caminhada. Eu estava dormindo com ela, no sítio da família. Eu vi ela acordar às 6h30 da manhã com a amiga dela e minha avó. Elas foram andar. Quando eu acordei, minha mãe estava morta. Mas ela teve o quê? Ela foi atropelada. Ai, Elas mentira, foram atropeladas. Fá, que tragédia. Foi muito foda. É muito foda. Eu estou conversando com você com um punhal atravessado no coração. Imagina, Isso tô vendo a sua voz embargando, mas isso nossa. Só que aí eu vou te dizer Uma por que eu coisa tô é você te contando. perder os pais, doenças, no que você fala, é vontade de Deus. Agora, numa tragédia dessa... É surreal. Mas a pessoa foi punida? Ou... A pessoa é uma pessoa maravilhosa. Que atropelou ela é uma mulher temente a Deus, Ah. perdeu o controle do carro numa estrada de terra. E nem ela sabe explicar direito o que aconteceu. Na verdade, tem coisas que a gente nunca vai não dá pra conseguir culpar explicar. ninguém também, Não né? existiu, eu não acho que existiu um culpado ali. Existiu uma liberdade de dizer assim, chega, para da provação aqui, está na hora de subir, vem para cá. Só que aí eu quero te dizer por que eu estou te contando essa história. E você vai entender por que eu estou te contando essa história. Quando o meu propósito foi revelado, eu tive a oportunidade de aprender a ter coragem durante 3 anos. Até que eu tivesse uma das maiores dores da existência humana. Imagino. É uma das maiores dores que um ser humano é capaz de experienciar. Eu experienciei e estou experienciando. Quando eu vejo que eu construí esse entendimento e que ele me ajuda hoje a passar por uma situação como essa, cara, eu falo, velho, isso faz sentido. Isso que eu aprendi
salva vidas, porque está salvando a minha vida. O conhecimento que eu aprendi, Ju, está salvando a minha vida. E aí eu comecei a entender que existe um gap muito grande nas pessoas, que eu não tenho, graças a Deus, que se chama criatividade. Coragem, você precisa de criatividade. Coragem e criatividade, elas andam juntas. Por quê? Quando você está diante de uma situação que exige coragem, você precisa ter repertório. Para você ter repertório, você precisa ter repertório positivo para fazer combinação. Para que você tenha um diálogo interno que te leva para um lugar que é bom, que é positivo, que é criativo, que vai te dar uma solução que você não está vendo. E aí eu falei, cara, coragem criativa é algo que precisa ser ensinado e eu preciso entoar essa voz. E aí guardei esse estudo e estou estudando absurdamente isso, qual é o processo criativo, qual é o processo de coragem, onde eles se encontram. E aí fui dar uma palestra na Paraíba, em Campina Grande, para 1.000 pessoas. E foi a primeira vez que eu dei uma palestra na minha vida, depois que minha mãe foi embora. E minha mãe era a minha maior incentivadora. Minha mãe tinha 57 anos, cara. Minha mãe era... super nova. Minha mãe, se estivesse aqui do meu lado, você não sabia quem era a mãe de quem. Super nova. E aí, minha mãe falava, eu vou para as palestras ruins, porque no dia que você for para as boas, tu não me levar, eu vou ficar puta. Ela sempre brincou comigo assim. E ela ia para todas as palestras comigo. No TEDx, ela estava lá na frente. Todas as palestras ela ia comigo. Quando eu subi no palco, Ju, que eu vi a cadeira vazia na minha frente, eu fui muito gatilhada por aquela cadeira. Eu fiquei muito desesperada com aquela cadeira e eu tentava falar e aquele choro quase que como um vômito vinha e eu chorei no palco, obviamente, e aquela cadeira foi muito difícil para mim, porque eu imaginei que ela estaria naquela cadeira. E aí, quando eu... Agora, antes a gente está gravando numa segunda, no sábado passado, eu fui dar uma palestra em Santos. Quando eu fui fazer essa palestra em Santos, que eu fui escrever essa palestra em Santos, eu comecei a chorar. E aí eu comecei a chorar muito escrevendo o texto dessa palestra. Quando eu comecei a escrever o texto dessa palestra, eu falei, eu não vou conseguir encarar a cadeira vazia de novo. A cadeira vazia vai ser muito difícil para mim. E aí eu fiz um post sobre isso. Meu irmão pegou esse post, mandou no direct e falou, você tem que ter uma cadeira vazia e reservada para nossa mãe. Ai, que lindo. Você vai transformar algo que é um gatilho para você em força. Em força, coragem e força. Isso é coragem criativa. O problema, ele existe. Que minha mãe não está mais aqui. Esse depoimento. É surreal, porque assim... E eu fui para Santos. E a gente reservou essa cadeira. E eu queria muito agradecer a fotógrafa que estava lá, Nai, porque ela fez uma foto minha de costas, eu estou no palco de costas e tem a cadeira reservada, assim, com uma plaquinha de reservada na frente. Juliana, você não tem ideia da força que aquela cadeira reservada me trouxe. Assim, coragem criativa, na essência, é isso. Se vocês não conseguiram entender o que é coragem criativa, eu não tenho outra forma de explicar. Mas é isso. É você ter um problema gigantesco, que te atormenta de todas as formas possíveis e você ressignificar aquilo. É você atribuir um novo significado para aquilo e dentro desse novo significado você conseguir ter uma força que é sobrenatural. É sobrenatural. E eu desci do palco de Santos pensando nisso, minha mãe, a gente tá junto e a gente tá junto pra caralho, velho. A gente não tá pouco junto, a gente tá junto para caralho. Pra caralho. Ela nessa tá vida e cadeira. pra sempre. E ela tá pra sempre naquela cadeira. É. E é muito doido, porque dentro desse skin the game, desse brainstorm de BO, é como se Deus estivesse me dando a missão e a patente. Eu me sinto cada dia mais capacitada para conseguir falar com as pessoas a partir de um ponto de vista que elas compreendam, porque eu compreendo o que elas estão sentindo. Então, é um negócio muito doido. E aí, estar aqui hoje, conversando com você e conseguindo concluir concatenar um raciocínio sem morrer de chorar e não seguir em frente, é uma vitória que eu preciso celebrar. E não é que não tá doendo para caralho. Imagina, é muito recente também. E vai doer pro resto da vida. É, vai ser pro resto da vida. É porque a dor, com o tempo, ela vai amenizando, né? Mas é tão pouco tempo, né? Todas as minhas Perder lembranças são a pessoa que com você mais ela. ama no mundo não deve ser fácil. Não é mesmo. fácil. Seu pai é vivo, Fá? Meu pai é vivo. Como ele ficou? Eles eram casados? 43 anos. E Como hoje ele que mora ficou? comigo. E aí eu te falo que eu não entendi que eu tinha que voltar para Salvador. Eu entendi porque eu tinha que voltar para Salvador. Tinha que estar com ele lá.
Eu tinha que estar com eles. Esse momento é um momento de voltar para o pertencimento da família. Teu pai é baiano também? Meu pai é baiano. Eles moravam em Vitória da Conquista e agora meu pai mora comigo numa casa perto da praia. Gostoso. Ele e minha filha fica na semana na casa do pai, nos finais de semana lá em casa com a gente. E a gente mora perto da praia e a gente está se reerguendo enquanto indivíduos, Claro. porque seguir em frente é uma forma de honrar quem foi e quem fica. Mas de tudo que a gente está conversando aqui, eu preciso dizer que se você não tem coragem de fazer alguma coisa, é porque você não está se sentindo seguro para isso. Existem caminhos que são possíveis, Ju. Essa vida é uma só, cara. E eu comecei a pensar muito no diálogo que minha mãe teria com Deus quando ela chegou lá em cima e ele ia perguntar para ela assim: e aí, Tê, se divertiu lá embaixo? Ela vai dizer: porra, muito. Minha mãe amava a vida, ela amava viver. E eu fiquei pensando, cara, se Deus me perguntar isso, eu vou dizer o quê? Que eu fiquei trabalhando, fazendo cenário, que eu fiquei chorando porque A vida passa muito rápido, meu. Faz o que você gosta, cara. Faz o que você gosta. Eu não vou dizer isso pra Deus, eu vou dizer, cara, obrigada pela oportunidade de viver, porque eu, como diz na Bahia, eu chupei até o talo. Eu aproveitei tudo que eu pude, mas eu aproveitei pra viver lá embaixo. Obrigada pela oportunidade. Se eu tivesse que escolher ter outra mãe, eu jamais teria escolhido, ainda que o preço fosse perdê-la dessa maneira. Os 39 anos que eu vivi com ela valeram pela minha vida inteira. Então, eu aprendi a ser grata, eu aprendi a ser lúcida, eu aprendi a entender que o conhecimento nos salva. E é esse conhecimento de encorajamento que hoje, para mim, faz todo sentido na minha vida. E eu não me afastarei desse lugar. Não, de jeito nenhum. Por só vai crescer nada cada vez que mais. aconteça na minha vida. O meu caminho é esse. E se eu puder ajudar e contribuir, eis-me aqui. Estou sempre à disposição. Isso é muito maravilhosa, Fá. Conta um pouco mais desse seu trabalho, do que você espera agora com Ancoragem, sabe? Fala um pouco do livro. Quais são os seus planos futuros agora? O que você acha que está faltando? Porque a gente conversou, né? A gente tem que ser mais blogueira, tem que atingir mais pessoas, assim. Mas, por exemplo, podcast, acho que é um negócio que nasceu para você fazer, assim, sabe? Eu amo. Eu não sei como que você vai colocar isso dentro da sua proposta de trabalho, mas... Cara, você é uma comunicadora maravilhosa, você tem histórias incríveis e uma vida incrível para passar isso para as pessoas, né? Às vezes a gente acaba escrevendo um livro, tudo, mas nem todo mundo lê, né? Acho que você para com alguns desafios assim, né? Então, eu acho que você tem que explorar muito essa comunicação de podcast, aproveitar essa relação que você tem com o Gustavo também, estar com a gente aqui, sabe? Fazendo e produzindo conteúdo para os seus clientes, mentorados, enfim. Mas eu queria que você falasse um pouco mais dos seus planos futuros agora com Coragem, assim. O que é que eu comecei a entender, tá? Antes de passar por isso, eu não estava pronta. E é muito doido que você... Você acha que foi a história com a sua mãe que te deu a força? Foi. Eu tenho uma missão que eu entendo que é gigante. E eu acredito nela, certo? E essa missão está em dar o poder da coragem na mão das pessoas. Da maior quantidade de pessoas que eu puder dar na minha vida, eu quero ser instrumento para esse encorajamento coletivo. Quando você não tem repertório, você não é capaz de chegar muito longe. Porque alguma coisa dentro de você te fala que você vai acessar pessoas com problemas reais. E se você não tiver vivido problemas reais, você não tem bagagem para sustentar um discurso que não é raso, uma forma de pensar que é profunda. Então, e aí as pessoas falam muito que você tem muita resiliência. Resiliência é um conceito da física que fala que um corpo submetido a uma situação de estresse, ele volta para o mesmo lugar. Sou absolutamente contra essa definição. Não existe você voltar para o mesmo lugar. Sim, eu também acho isso. Você não volta ao mesmo lugar. Você volta para um lugar muito diferente. É uma capacidade elástica. Se antes eu tinha um entendimento aqui, depois que minha mãe foi embora da maneira que ela foi, com as coisas que aconteceram no pós e que estão acontecendo até hoje, é absurdamente maior. E quando eu entendo isso, talvez antes eu tivesse um pouco de receio de dar esse passo muito longo e não conseguir sustentar essa mensagem. Hoje eu sei que eu sustento. Mas sustento mesmo, assim. Maravilhoso. Sustento muito. Sustento muito, porque eu sou prova desse autossalvamento, sabe? E aí eu não tenho uma pretensão de salvar ninguém, eu tenho a pretensão de ampliar essa perspectiva. Claro. Que as pessoas que só estão enxergando um caminho, eu tenho condição de ajudá-las a ampliar essa perspectiva. Então, falando de business, de negócios, de para onde eu aponto hoje,
Eu tenho um projeto na Bahia chamado The Latvian Talks, que é um projeto... Como eu sou jornalista, né? Eu sou jornalista, já fiz televisão, amo audiovisual, é um negócio que eu sei, gosto, me identifico completamente nesse mundo. E lá eu recebo personalidades da cena nacional e entrevisto dentro de um business lounge. É um chamado The Latvian, é um espaço na Baía Marina. Eu recebo as pessoas, a gente bate um papo, um talk, e esse bate-papo vai para o Spotify, agora está indo para o YouTube, e a gente começou esse projeto. A primeira convidada foi a Natália Arcuri, que é do Me Poupe. Que bacana. Ela foi para a Bahia comigo, a gente fez uma entrevista. Eu vi no teu Insta. Você viu? Ela, Nath, um beijo, inclusive. Ela é uma amiga muito querida, assim, alguém que... Para você ter noção, minha mãe faleceu 3 de novembro, e eu tinha combinado de passar o Réveillon com a Nath em Boipeba, e eu falei, esquece, não vou para lugar nenhum, e não fui. Ela me esperou até o dia 26 de dezembro, sem chamar ninguém para ir com ela. E ela falou, amiga, se você quiser ir, o convite está de pé, a gente vai juntas e a gente passa por isso juntas. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter podido passar esses dias com ela, que é o que a gente fala da rede de apoio, né? É alguém que não te acelera, que não exige que você esteja feliz, rindo e participativa. É alguém que te entende, que te compreende, que tem uma maturidade absurda. Uma enciclopédia ambulante, aquela mulher. Então, foi um presente na minha vida. E o Talks comigo foi uma oportunidade muito grande de eu ir cada vez mais construindo a minha segurança nesse lugar. O próximo vai ser no dia 26 de abril, com o Robson Ramush. Ele é criador do Resiliência Humana. Tem 13 milhões de seguidores. Maravilhoso, amo Resiliência Humana. Maravilhoso, né? Amo. Robson vem comigo. Em maio, a gente vai ter no dia 25 de maio, Luiz Justo, que é CEO do Rock in Rio, do Lollapalooza. Olha, só fera. Só fera. E aí, quando eu vejo o tamanho que esse projeto está tomando e o quanto as pessoas acreditam no meu trabalho, essas pessoas que são muito relevantes para mim e para a cena nacional de maneira geral, elas acreditam no meu trabalho, elas entram no avião e vão para lá para conversar comigo. Eu vejo que é possível, aquilo que eu sonhei lá atrás, que viver de encorajamento é possível. Sim. Em várias vertentes, porque pessoas que têm alguma relevância, que têm muita relevância, acreditam naquilo que eu falo e vão me ajudar a reverberar essa voz. Então, a ideia é que a gente faça cada vez mais palestras, cada vez mais mentorias, cada vez mais imersões. O podcast tenha atribuições em outras plataformas. Sim. Que se crie projeto tanto de patrocínio como de cortes para que isso... O que dá dinheiro dentro do podcast? Patrocínio e visualização. A gente precisa entender o caminho dessa visualização, mas mais do que tudo, ele me deu bagagem. Claro. Eu fiz mais de 50 entrevistas. E networking, né? Exato. Que abre muitas portas. E eu amo isso aqui. Então... Onde a gente teria tempo? A gente está conversando, sei lá, 1 hora ou mais de 1 hora. Onde a gente teria tempo para aprofundar e fazer esse raciocínio todo na cabeça de alguém se não fosse dentro de um podcast que permite o aprofundamento? Então, o podcast me traz... E aí, dentro dessa esteira de criação de conteúdo, você tem que ter o produto, que é mais barato, que é o livro. É o produto que é intermediário, que é a primeira mentoria, que é a imersão de poucos dias. Depois você vai para a Casa da Coragem, você tem a palestra, você tem o treinamento em company. Porque aí, dentro do conceito de coragem criativa, eu entendi que isso é inovação. E aí, líderes precisam, times precisam, negócios precisam. Muito. Você precisa de coragem criativa para viver. Então, eu estou muito nesse momento hoje de envelopar todos os produtos para que eles cheguem às prateleiras do mercado de uma maneira muito consistente. Mas só agora eu me sinto pronta, Ju, para fazer isso. Não, eu te sinto totalmente segura e brilhando já. Ai, que bom, não sei recebo. Se você tá pronta, mas, a forma... Eu tenho vontade de fazer muito essa imersão com você, cara, de coragem. Casa da Coragem eu também, eu luto contra os meus medos, assim, diariamente também. Acho que isso faz parte do ser humano, né? A partir do momento que, né, a gente tem desafios na vida diariamente, né? Eu luto Nós, como mães solos, né? Vamos conversar aqui sobre isso também, porque... Realmente, a gente cuida de seres humanos também. Praticamente difícil, sozinhas. Né? Isso ainda tem gêmeos, adolescência, né? E você ainda tem gêmeos, né? Gêmeos. Que ainda é pior ainda. Graças a Deus, o pai agora veio morar em São Paulo, mas ele passou 5 anos em Uberlândia. Então, eu fui por 5 anos mãe e pai. Ele casou, foi morar lá e agora ele se separou e voltou para São Paulo. Então, tem me ajudado muito nessa fase de adolescência, porque nada como um pai para menino, né? Uma coisa é você ter filha. Agora eu não sei conversar de sexo com os meninos, sabe?
Até sei, mas Mas nada precisa, como pai. mas assim, tanto menino como menina, a presença masculina, nós somos feitos metade masculino e metade feminino. Então a gente precisa, a Mila precisava da presença do pai. Isso ficou muito gritante na vida dela. Como Ela é a tua relação precisava com do ele pai. hoje? Maravilhosa. Eu tenho ele como um irmão. Ó, ficou tão maravilhosa, e eu vou te dizer uma coisa que não é normal, mas tanta verdade que eu estou contando num podcast, que você pode pegar, inclusive, esse corte se quiser. A minha relação com o pai de Mila passou a ser saudável depois que ele começou a namorar e agora casou com a madrasta de Mila. É mesmo? Ela é uma pessoa maravilhosa. Que bom, que legal. Foi graças a ela que a minha relação com o pai de Mila se tornou uma relação saudável. Ele teve mais filhos? Tem um filho de 2 anos. Agora, 2 anos. O enxoval do filho dela foi feito na minha casa, em São Paulo. Que legal. Eles ficam hospedados na minha casa há muito tempo. Foram para Gramado e ficaram hospedados na minha casa. A gente hoje é uma grande família. Que bom, todo que maravilha. Mundo. Meu sonho que dia. Não tem nada de romântico, de fácil. Temos nossos perrengues, nossos pega pra capar e assim. Mas antes de qualquer coisa, existe uma família maravilhosa para sua filha, né? Isso que é importante. E existe um respeito dentro das relações ali e acabou. Top, então a gente se entendeu. Quando o Luciano, que é o pai da minha filha, ele começou a namorar com ela, ele acalmou. Quando ele acalmou, pronto. Porque antes era... da pá virada. Depois ele baiano também. Baiano também. E aí ele acalmou. Quando ele acalmou com ela, e ela é uma pessoa maravilhosa, cara, foi fantástico, assim. Passou a ser a minha calma. Que morar na Bahia não dá um clima muito bom, né? A energia das pessoas é muito diferente daqui, né? Eu amo a Bahia, mas eu morro de saudade de São Paulo. Morre de saudade daqui, dessa vida urbana, super eu corrida. Ju, você sabe que eu não tinha uma vida super corrida? Quando eu trabalhava no sentido de... Eu morava em Alphaville, trabalhava em Alphaville, minha filha estudava em Alphaville, então eu almoçava em casa todos os dias, por exemplo. Entendi. Coisa que em Salvador não fazia. Pegava um trânsito absurdo em Salvador também. Um calor desgraçado. Calor, né? Imagino. Então, eu acho assim... Eu lembro como hoje, quando eu cheguei em São Paulo, eu queria conhecer muito o CEO de uma grande feira daqui de São Paulo. Eu falava, putz, esse cara vai abrir espaço pra gente, vai botar stand nessas feiras e tal... Aí eu fui almoçar. E o cara tava na mesa do lado. Bicho, isso nunca vai acontecer em Salvador. Ou a possibilidade é remotíssima. Sim. Então aqui você conhece as pessoas, você acessa as pessoas, tá todo mundo aqui. Tudo tem prós e contras, mas lá você tá numa prainha, né? Qualquer estresse vai pra praia. Cara, eu acho que lá eu tô no meu momento de... como faz falta uma praia meio pra mim, assim. A gente se energiza muito, né? Sabe o que eu acho? Eu vi um vídeo uma vez que eu achei maravilhoso. Sabe aquele carrinho de fricção? Que você puxa ele pra trás e ele pega impulso e volta? Eu acho que esse meu tempo na Bahia é o carrinho de fricção indo pra trás. Mas eu não vou poder ir pra trás a vida toda. Eu preciso soltar ir pra frente. Pra frente é São Paulo. Então você já tá mirando voltar pra cá? Eu volto pra cá. Eu acho que não... Talvez 2025, mas de 2026... Vou arrumar uma amiga pra sair. 2026 não passa. Eu voltarei porque eu acho que eu tenho muito mais a contribuir estando aqui do que estando lá. Eu acho que em termos de relações com as pessoas e empresas, talvez realmente aqui seja o caminho. Eu gosto dessa vida porque daqui. Você vai poder pegar empresas para fazer esse seu trabalho, né? Para líderes, para tudo isso também. Eu gosto. A minha editora tá aqui, a editora Gente tá aqui. Eu sou completamente apaixonada por eles. Inclusive, queria fazer um agradecimento público à Roseli Boschini. Ela é uma das pessoas que acredita em mim. Ela e Pássia, então é meu top... Os dois, assim, ó. Pai e mãe. Roseli Boschini e Gustavo Pássia, assim, ó. Vai, embora, vamos. Carol Rocha fica do lado de irmã. Tipo, é uma galera que tá com você, que acredita e que abre porta, e que vai embora e vamos. E contar com essas pessoas que estão aqui em São Paulo, tipo, pô, é muito burocrático, tá longe. Eu quero estar perto de quem me impulsiona, sabe? E essas pessoas estão aqui. Gustavo Pássia é abrir portas para as pessoas mesmo. Você vê que aqui ele faz um negócio incrível, eu sempre falo isso nas entrevistas, cara, ele dá o primeiro episódio para qualquer pessoa que queira fazer um podcast, isso não existe. Inclusive você que quer fazer o próprio podcast. Pô, é um projeto piloto de 2 horas para ver se a pessoa gosta, para ver, né, para ela se familiarizar com o negócio. E a maioria reverte em cliente, sim, 80% vira cliente. Porque, pelo amor de Deus, né? Porque aqui tudo é ótimo, né? Um perfeito atendimento, tudo, mas essa oportunidade também, né? Acho tão bacana, incentivando essa comunicação, esse microfone, né? O sonho de muitas pessoas. Hoje em dia, podcast é sonho de muitas pessoas. Exatamente. Se eu falo que eu trabalho aqui, todo mundo, eu quero gravar um podcast, eu quero isso, quero aquilo, né? Porque ele deu a oportunidade de tantas pessoas se mostrarem, revelarem histórias, não só a gente ouvir história das mesmas pessoas, que eram celebridades, né? Ou subcelebridades, mas tanta gente comum que tem história maravilhosa. Exatamente.
Então, E isso, pra mim, foi o maior aprendizado do Coragem Cast. Eu ouvi histórias comuns, assim, que, meu Deus, que de comum não tem nada, né? Ô, Fá, conta um pouco, então, do que você tem... Quais são os seus maiores desafios com as pessoas aí que te procuram no Coragem Cast? O que você sente? O que você consegue mais ajudar essas pessoas com o teu projeto hoje? Eu vou te falar menos do Coragem Cast, mais da mentoria. Tá porque bom. no Coragem Cast, eu ouço mais o que elas têm a dizer. Sim. Então, não necessariamente eu ensino alguma coisa ali, ou é muito mais um papel de audição qualificada para elas do que de ajudar. Mas na mentoria, eu acho que uma grande trava para a coragem hoje de, assim, muita gente tá no pilar da rede de apoio. Porque as pessoas tendem a se aconselhar com pessoas que nitidamente não estão preparadas para dar esse aconselhamento. E eu vou explicar e vou tangibilizar isso. Por exemplo, sua irmã é concursada. Saiu da faculdade, casou, bonitinho, teve filho, concursada, e você é empreendedora. Aí, você quer fazer um movimento dentro da sua empresa, ou então você, na verdade, você está trabalhando e você quer sair para empreender. Por exemplo, você quer coragem para sair do trabalho que é tóxico para você e você quer empreender. Aí você vai perguntar para essa sua irmã que você ama de paixão o que é que você deve fazer. Aí ela vai dizer o que você acha que ela vai te dizer. Ela vai te dizer baseado no quadro de referência dela. Ela tem estabilidade, a estabilidade para ela é importante. Dificilmente ela vai dizer, vai, irmã, se joga, corre lá, empreende, estou aqui se precisar. Ela vai te trazer milhões de argumentos dentro do quadro de experiência que é dela. Ou então, alguém que tem um casamento de milhões de anos e é extremamente feliz com o seu casamento e você quer separar. Ela vai te dar milhões de conselhos para que você não separe, porque a experiência dela é boa. Vou dar um exemplo mais tangível ainda. Sua mãe vai conversar com você sobre se separar do seu pai. Você vai olhar para sua mãe ou você vai olhar para você? Você não quer ter pais divorciados. Então, você olha para você na resposta. Sim. Você não ouve o que ela está perguntando. Você é incapaz de aconselhar para ela, porque você está preocupado com o que aquilo vai reverberar na sua vida. Então, quando você vai ter coragem, precisa ter coragem para fazer alguma coisa, você não necessariamente compreende que as pessoas diferentes devem exercer funções diferentes na sua rede de apoio. Quem é bom para aconselhar, às vezes é péssimo para te ajudar a agir. E às vezes é péssimo para te amparar. Às vezes a pessoa só serve para amparar. Porra, deu tudo errado. Faz uma sopinha pra mim, me abraça e acabou. Não precisa fazer mais nada. Sim. Decidi empreender com podcast. Não conheço o Gustavo Passe. Sei que ele é referência. Vou perguntar pra minha irmã, que nunca viu, porque só é ouvinte de podcast. É ela que vai me aconselhar sobre abrir um podcast. Que vai me aconselhar quem entende, gente. Claro. Acesse essas pessoas. E às vezes, quanto mais neutra a pessoa, muito melhor para dar conselho do que alguém que te conhece, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Esse é o principal conselho. Quanto mais neutra a pessoa, melhor para ela te aconselhar. Porque ela não vai ter nenhuma emoção. Claro. Ela vai ver a situação e ela vai ser capaz de... Não vai julgar coisas que você já fez, ou enfim... Então, as pessoas não sabem montar rede de apoio. Entendi. Eu mentorei numa pessoa, foi para Casa da Coragem. Ela tinha 60 anos. Ela foi para Casa da Coragem, eu fiz o exercício... Você fez ela surfar? Fiz ela surfar. Que legal. Todo mundo surfa na Casa da Coragem. Boa. Ainda que seja de joelho, mas todo mundo surfa. Top. E aí, expliquei, né, que existe esse trio aí de quem ajuda a agir, de quem ampara e de quem aconselha, e são pessoas diferentes. E aí, dentro dessa mentoria que eu estava fazendo na Casa da Coragem, na primeira, hoje não é mais assim, tem um outro exercício, mas na primeira era assim, para você colocar as pessoas dentro desses quadradinhos. Quem são as pessoas do seu que você consegue enxergar que te ajudariam a agir caso você decida fazer uma mudança? O que é que isso significa? Que vai me ajudar com o caminhão, com o contrato, com as coisas que são práticas da ação. Que vai me aconselhar. E aí, pedir para escrever o nome das pessoas. E as pessoas não tem ninguém para botar ali nesses nomes, tá? Ninguém consegue pensar de pronto. Pensa assim, sei lá, meu irmão. Putz, mas meu irmão para aconselhar não é bom, não. Então aí bota no amparo. Sim. Mas e quem é que vem para o aconselhamento? As pessoas não sabem isso. E aí ela teve uma crise de choro muito grande. Porque ela disse, eu tenho 60 anos e eu não consegui botar nenhuma pessoa em nenhuma das 3 posições. O que eu estou fazendo na minha vida? Que eu não consegui botar ninguém. Eu vivi errado até aqui. Tipo, ela deu uma... E aí ela levou isso para terapia. E a terapeuta falou para ela, existe um trio que nunca te abandona, que é a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Um te aconselha, um te ajuda a agir, outro não te ampara. Então, ainda que você não tenha ninguém, isso é coragem criativa. Porque depois que a terapeuta dela falou isso para ela, ela pegou tanto naquilo que é uma coragem criativa. É você ressignificar. Ela entrou na terapia com a cabeça dizendo,
Não tenho ninguém que vive errado a vida toda. Saiu dizendo, tem um pai, um filho e Espírito Santo que vão me acompanhar pela minha vida inteira, independente da situação. Isso é coragem criativa. Maravilha. É você buscar uma alternativa para isso. É o que você teve na imersão. Exatamente. Outro ponto, as pessoas não aceitam a vulnerabilidade. É difícil, né? As pessoas não expõem vulnerabilidades. E aí não é nem que você precisa expor, mas você precisa não aceitar. expor, não consegue falar sobre, né? Você tem que aceitar, cara. Sabe por quê? Porque somos todos vulneráveis. E a sua força reside na vulnerabilidade. Porque se você não é capaz de demonstrar nenhum lado vulnerável seu, você não vai se expor, você não vai se arriscar. Porque o risco é vulnerável. É verdade. Estar numa posição de se arriscar, você está numa posição absolutamente vulnerável. Só que a força reside aí. E eu acho que quando as pessoas falavam que eu era corajosa a vida inteira, isso é uma coisa que eu sempre fui. Eu nunca me levei tão a sério. Eu nunca... porque eu tenho que ser... Eu não tenho que ser porra nenhuma. Eu nunca me levei tão a sério. O que significa que eu nunca fui séria. Mas eu nunca me dei essa importância toda de ter que nada. Eu nunca tive que porra nenhuma. Eu começava a fazer um negócio, cansava, enchia o saco, fazia outro. Claro. Mas você... Como assim você deixou isso? Como assim o quê, minha filha? A vida minha tá maluca? Eu vou fazer o que eu quiser, o que fizer sentido pra mim. Não fez sentido pra 100 pessoas, mas fez pra mim, eu tô nem aí. Vai fazer pra mim. Então, é um negócio que isso sempre foi meu. Como assim? Você vai sair? Você acabou de fazer um negócio. Era apresentador. Eu cheguei a dar autógrafo em Salvador, quando eu comecei a ir no negócio. E vai vender colchão de porta em porta, com um pedaço de colchão pendurado nas costas. Vou, cara, porque eu não tô nem aí. Fala que era comercial que mais ganha dinheiro. Eu não tô nem aí, cara. Eu tô nem aí, eu sim, faço. Mas é. E faria qualquer outra coisa que para as pessoas, eu tô falando assim, para o lugar comum das pessoas que gostam de apontar esse dedo, elas tratam aquilo como se fosse uma grande maluquice. E eu nunca me levei a sério, então foda-se. Pra mim, se faz sentido pra mim, bastou, é suficiente pra eu fazer aquilo que precisa ser feito. Por exemplo, eu dei branco no palco do TED. Subi no palco do TED. Sim. Normal? Nunca vi. Fá, eu acho que é bom você saber contornar, né? Acho que o branco pode acontecer com todo mundo. O branco tá a todos os momentos. Mas eu tenho vários. Desesperador. Quando eu dei branco, eu falei, deu branco. E aí ela falou, vai ter que regravar do começo. Aí eu voltei pra mim, assim, na hora, no palco ainda. Você já tinha feito... Tava muito tempo falando? Não. Tava no final. Foram 10 minutos de TED, tava no minuto 8. Aí ela falou, tem que gravar do começo. Aí eu falei, coragem é isso. Nada disso foi erro. Isso é pra vocês entenderem que coragem é isso. Coragem é exposição emocional. Eu fui ovacionada quando terminou. Porque ninguém acreditou. E aí não precisou gravar? Não, que ninguém acreditou que tinha sido branco. Todo mundo achou que fazia parte da encenação da história. E aí eu decidi. Você contornou trazendo isso pra... Que legal. Coragem criativa. No palco. E aí, o que aconteceu? A produtora do evento, a diretora lá do TED local, pegou minha palestra, cortou a parte que eu falo que deu branco e juntou. Que legal. Ficou maravilhoso. Não. Não? Isso que aconteceu. Ela juntou e subiu. Quando eu assisti a palestra, eu falei, eu não aceito isso no ar. Isso não sou eu. Eu errei. A minha palestra teve uma falha. Essa falha precisa ser iluminada. Porque eu não vou compactuar com um falso perfeccionismo. A falsa perfeição nunca vai ser mais importante. Tirou a parte que você falava que foi o do branco. Ela tirou. Como se tivesse dado tudo certo. Entendi. Falei, não. Só que como eu treino o TEDx da USP, eu mandei uma carta pro TED, pro embaixador do TED no Brasil, e falei, eu não aceito a palestra que está no ar. Eu errei, eu dei branco. Eu estou tentando iluminar isso, a minha vida, meu caminho inteiro, dizendo que as pessoas têm que aceitar a vulnerabilidade delas. Eu aceito a minha. Isso acontece. E vocês tiram como se a falsa perfeição fosse mais importante do que a realidade, pode tirar. Se eu precisar perder o título de TED Speaker por isso, eu não estou nem aí. Mas eu não quero esse título em cima dessa palestra, que eu não acredito. Ele tirou do ar e subiu o TED, que deu branco. Então, se você digitar lá Fabiane Maimone TEDx, eu falo deu branco, e aí contorno lá, e você vê nitidamente que volta. Por que você não pega esses cortes dessas e coloca nas suas redes? Então, porque existe um trabalho aí que precisa ser feito e que eu procrastino. Não, mas hoje é tão simples. Pelo remix do YouTube, você faz tudo. Se você ter o vídeo, se você tiver o vídeo, te mostra bem. Tem, o vídeo tá no YouTube. Porque, cara, infelizmente, hoje a gente tá na fase dos vídeos rápidos, né? São poucas pessoas que vão pegar seu nome e vão assistir a palestra inteira ou a nossa entrevista inteira. Vão ficar naqueles cortes, sabe? As pessoas estão preguiçosas em relação a isso. Então, elas estão consumindo muito nanoconteúdo, que o Gustavo fala muito sobre isso, né?
Então, essa Quer nossa esse conteúdo entrevista eu mais vou rápido, virar, tipo, 20 cortes de 1 minuto e meio a 3 minutos. E vai ser assim que as pessoas vão ver Vão nossa consumir, entrevista. né? Vão consumir. Mas você que gosta de um conteúdo aprofundado, assiste tudo. É verdade. Porque isso é muito legal, assim. Eu acho que o corte, ele serve pra você saber se você conecta ali. Se eu conecto ali, investe esse tempinho ali pra gente ouvir. Cara, tem um cara chamado Eslen Delanogari. Ele é um psicólogo de Curitiba. De Curitiba? Do Sul. E ele tem um plano de assinatura, quase que um streaming, chamado Reservatório de Dopamina. Já ouviu falar? Não. Ele tem, sei lá. Mas gostei do nome. Cara, ele tem lá... E ele é doutor em neurociência. Então, ele é um cara foda de... Eu maratono aquilo que é absurdo. Tipo assim, ele tem aulas de 50 minutos e aulas densas com conteúdos, artigos acadêmicos extremamente denso o negócio. Eu assisto vidrada, mas ele me pegou por um rios de 1 minuto e meio. É exatamente assim que você vai crescer canal e tudo. Não Foi tem a jeito. isca, né? Foi a isca. Eu falei, gente, esse cara é bom. Você só quem é isca ele? pra entrevista pelos shorts hoje em dia. O meu é assim, pelo menos. É. Precisa, né? Precisa ter alguém pra conseguir conectar rapidamente ali pra você pegar. É, maravilhosa. E como é que tá a fase pessoal aí, os amores? Ai, meu Você Deus. separou quanto tempo, Fá? A gente ainda tem, deixa eu ver. A gente tem uns minutinhos até. Eu 12 separei minutos. faz 11 anos. Vou fazer 11 anos agora, em maio. E... Você ficou casada há quanto tempo? Fiquei entre namorar e... A gente fez união estável, né? A gente morava junto, ficamos 8 anos juntos. 8 anos. Meu 8 casamento anos. durou 8, meu namoro com o casamento durou 15. Mas depois que eu me separei... Porque quando eu me separei dentro desse contexto de falência, endividamento e tal. E aí, com Mila, pequena, cara, tudo que as pessoas queriam pra mim era um marido. E eu falava, Você separou antes de entrar pra empresa de cenografia? bem antes. Bem antes. Bem antes. Eu separei na época do colchão. Ah, Foi tá. bem antes. Eu separei na merda. Eu separei no auge da pior... Só não foi o pior momento da minha vida, porque o ano passado eu realmente conseguiu ganhar. Mas eu fui no segundo pior momento da minha existência. E as pessoas... Gente, parem com isso. As pessoas são muito surreais. Todo mundo queria arrumar um marido pra mim. Nossa. Tanto de marido isso é chato, gente. Pra mim também acontece. Ju, mas não é só chato. É de uma... falta de noção. Primeiro você tem que ver se a gente quer um marido de novo. Eu não né? tinha nada pra oferecer pra ninguém, cara. Eu tava lá falida, traída, endividada, com a filha pequena. Porque tem a cabeça pequena de gente que acha que marido amor de salva. Deus. Falava, gente, eu vou pegar meu saquinho de lixo aqui e vou dar na mão de alguém. Não tenho nada pra dar a ninguém. Eu preciso me fazer. eu Claro, preciso você me tem que estar refazer. bem pra se relacionar. E aí, só que aí o que acontece? Aí eu, em vez de entender que era o quadro de referência delas e que eu poderia pesar essa balança, eu neguei esse lado. Tipo assim, agora eu não preciso de porra de ninguém. Pronto, aí eu puxei a corda toda pro outro lado. Eu não quero mais saber de ninguém na minha vida. Vou refazer minha vida sozinha e é isso. Só que aí você puxa pro outro lado a corda. Não precisa também. Sim. Você pode fazer um negócio que seja bacana. Você pode fazer um negócio que seja bacana, que faça sentido, mas na minha cabeça era, cara, não quero mais ninguém, eu não preciso de ninguém, vou fazer sozinha. Aí hoje eu acho que eu cheguei num equilíbrio de tipo assim, cara, não preciso, mas quero, gostaria. Então, fica aí o convite. Baianos ou Mande seu currículo. paulistanos. Ei, Gabi, fazer um pitch de vendas. Gente, manda seu currículo. O fone saiu. Mande seu currículo, entendeu? Estou solteira. Mas é Maravilhosa. isso. Pode mandar pra mim também. Ai, Vou filma partir. bem nessa hora. Qual que é o- essa resenha. Vamos falar do Ô, nosso Juliana, homem essa ideal. resenha. Tá filmando bem nessa hora que eu tô aqui dizendo pro pessoal mandar currículo. Tem contexto, viu, E gente? vai achar que a gente só tá falando disso no Tem episódio. contexto, tem contexto. O que tem que ter um homem ideal? Vai pro Tinder. Cara, eu acho que o homem ideal eu preciso admirar ele. Ele não precisa ter nenhuma característica específica. Mas você tá 11 anos separados. Nesses 11 anos você conheceu outras pessoas, assim? Ah, tive casos, Foi- mas não assumi ninguém, não namorei tá com que nem ninguém. Eu, gente. Tive 2 namoros rápidos. Aí. Não assumi ninguém, minha família não conheceu ninguém, minha filha não Entendi. conheceu ninguém. Não... Eu preciso admirar muito essa pessoa. E assim, eu tava num processo, Ju, que até eu sair da Da Vinci, até a pandemia, eu não tinha tempo nem de... Sim. Nossa, malmente dava tempo pra É, minha a pandemia filha. não conta. Tira uns anos a menos aí. Que dirá da outra pessoa. E quando eu saí da pandemia, eu já saí nessa surtação da coragem. Então, Entendi. assim, nunca foi uma prioridade da minha vida, continua não sendo uma prioridade, mas hoje é um desejo. Oh, mas os baianos são mal tirados, não são? Acho que deve ter mais atitude que os... Ah, mas atirada, pra você que era mais atirado. São mais atirados? Aquela coisa do Nordeste. Baianos, vocês são mais atirados? Cadê Eu vocês? tenho uns traumas Eu nunca de vi. baiano aí do passado. Eu já gostei Tem trauma de baiano? Foi? Ah, mas na época que eu era Experimentou? jovem.
aquelas coisas de arquitetura. Eu conheci ele no Interfal de arquitetura, aqueles jogos de faculdade. Jogos de faculdade, na minha época não tinha jogos de faculdade, não. Não? Gente, só fazendo estudar. Que jogo é esse, gente? Mas aquele amor de verão, não subiu a serra, não. Não subiu a serra, mas não? eu gostei dele. Mas é aquele negócio mais caliente, né, de nordestino. Acho que... Cara, meus namorados todos foram baianos, assim. Eu não tenho nenhuma outra experiência que não seja baiana. Na minha vida inteira foram todos baianos. Vou apresentar uns paulistanos. Morei 8 anos aqui, aí. não rolou não, viu, gente? Aí você faz o corte lá e bota. Mande seu currículo, manda uma DM. Vão achar que a gente só tá falando disso aqui, né? Não, mas isso é legal a gente falar. Eu acho também, porque a gente tá numa idade... Quer dizer, você é mais nova, mas a gente também é mãe solo, a gente sabe das dificuldades, né? Ainda tem esse rolê, gente. Não quero... Quando fala assim, nossa, gente, a mãe solo, eu tenho meu filho, mas a pessoa vai vir com um filho provavelmente, né? Não sei se eu quero cuidar do filho de ninguém. Eu sempre, se for pai, que seja de menino. Não aguento aqueles caras com a filha. Uma vez eu saí com um cara, ele falou, a mulher da minha vida, eu não tenho mulher. A mulher da minha vida é minha filha. Eu, assim, né? Mas tá vendo como a gente fica com esses sarrafos inventando um monte de desculpa? Mas não fala na minha frente. Tá me conhecendo. Dá uma conquistada aí, né? Tipo, porra, tá, legal que você calo na tua filha, mas... E eu, meu? Tipo, como se lá, você não vou me envolver com nenhuma mulher, sabe? Enfim. Então, eu acho que o homem ideal você precisa admirar. E aí, talvez nessa fala você já não admirou. Então, já caiu por terra ali na mesma hora. Tem que admirar. Gabi, o que é que o homem tem que ter, meu filho, pra gente? Vai, Gabi, ajuda aí. É a escolha de vocês. Uma opinião masculina. Que você seja parceiro, que você consiga manter uma conversa e não seja nada cansativo, maçante no dia a dia, assim, sabe? Eu acho que se você consegue manter uma frequência de convivência e não torna maçante, acho que é uma pessoa que você consegue. Ó, que maravilhoso que ele falou. Se você consegue manter uma conversa e aquilo não se torna maçante. Cara, isso é muito. Muito, porque o sexo vai rápido, Não, né? beleza, impacto. Esquece. Você precisa de alguém... Nossa, isso eu muito. Se a conversa for boa, nossa, me apaixono. Também. Eu me Fora que apaixono inteligência é pelo afrodisíaco. cérebro. Inteligência é afrodisíaco, gente, pelo amor de Deus. Tem que ter uma inteligência ali. Aí você vê aquele corpo bombadão, não sei o que lá. Ixi, zero minha cara. Né, Fá? Zero minha cara, zero minha cara. Apesar de amar o ambiente do crossfit, fui crossfiteiro um tempo, amo esse ambiente. Tem muitos homens ali malhados, maravilhosos. Mas eu gosto da conversa. Você não me conquista pelo seu físico, você me conquista pela sua conversa. Não, total, eu também. Nossa, conversa e as características, né? Tipo, eu gosto de pessoas generosas, atenciosas, românticas, né? Essas coisas que se perderam um pouco aí com a tecnologia. Então, ainda tem essa, né? Porque eu também não entro em aplicativo mais, já entrei, já saí com pessoas, mas eu já tô, sei lá, uns 3 anos sem entrar, que eu não entro, cara, não vou. Se tiver que não conhecer ninguém, não conheço, mas... Não tenho vontade mais. Ó, é muito doido isso de trabalhar com coragem, porque... Não tenho coragem mais. Você não tá segura para... Tem que ter coragem de sair com esses homens de app hoje em dia. Ai, Deus me livre. Porque aí você tem que dar segura pra isso, né? Aí você precisa compreender que caminho é esse que você precisa percorrer pra ter segurança. Mas assim, putz... Às vezes você acha uma agulha num palheiro lá, mas... É raro. Às vezes você acha uma agulha no palheiro. Mas uma coisa que me disseram quando eu comecei com esse negócio de coragem, falou, ixi, agora que vai ficar solteira de vez, né? Porque homem tem medo de mulher assim. Só mulher que fala de coragem, independente, de empoderamento, de protagonismo, de não sei o que lá. Putz, tem que ser um puta homem pra estar do lado de uma mulher que defende como vida e encorajamento. Vai ter muita gente que vai admirar, assim. Eu não achei isso ainda não, viu? Bateu na minha porta isso ainda não, viu? Tô na expectativa. Não foram entregar esse delivery lá ainda não. Mas você é muito de sair, Fá, pra conhecer pessoas, assim? Porque às vezes a gente quer conhecer alguém e só fica em casa. Aí também não tem jeito, né? Ju, eu vou te dizer que meu tesão é estudar. Eu já percebi que você eu gosto, velho. Eu tenho uma frase minha que toda vez que eu falo as pessoas torcem a boca, assim. Eu amo morar na minha cabeça. Eu amo a forma como eu penso. Eu amo a forma como eu me distraio, como eu monto as coisas. A minha cabeça, meus divertidamente são maravilhosos. Eu amo eles, assim. O meu processo criativo é um processo que me traz uma felicidade imensa. Às vezes eu passo horas imersa em alguma coisa que eu tô fazendo e eu nem vi que passou. Aí, tipo, poxa, eu vou sair pra ficar numa balada lá em pé. Eu também não tenho mais paciência. Não é a minha cara. E nunca foi. E nunca foi. De pequena, nunca foi. Eu não tenho esse perfil. Eu gosto dessa coisa de estudar, de entender o pensamento. Luiz Felipe Pondé tem uma frase maravilhosa que ele fala assim, certezas absolutas estão sustentadas em pensamentos superficiais.
Falei, cara, é isso. Você vai conversar com alguém, a pessoa tem certeza absoluta de tudo. Putz, eu não tenho certeza de nada. Eu acho muita coisa, tento juntar as pontas de muita coisa, mas eu não tenho certeza de nada. Maravilhoso. E aí as pessoas vêm com essa cartilha de que sabe tudo, de que tudo é uma certeza. Eu entrei agora no curso de filosofia para viver. Eu quero aprender a pensar. Que legal. Quero viajar, elocubrar as possibilidades, juntar uma coisa com a outra que não tem nada a ver. Então, eu amo morar na minha cabeça. E aí as pessoas falam assim, mas você não sente falta de ter alguém? Sinto falta de ter alguém que cole nesse universo que para Claro. mim me satisfaz, que para mim é bacana, sabe? Eu não estou disposta a mudar a minha vida para ter um relacionamento. Eu entendo. Eu não tô Nossa, disposta. Eu penso assim também, Fá. Eu penso assim. Só que aí é isso. Aí o preço talvez seja não encontrar alguém. E aí? Eu já fiz essa pergunta. Por um lado, eu quero muito ter alguém, porque eu já estou um tempo sozinha, mas por outro, eu fico pensando, se eu tiver que escolher entre ser uma pessoa que as pessoas admiram ou ter que ter alguém, porque às vezes você tem que fazer uma escolha também. Nem sempre você vai conseguir tudo. Eu prefiro me ver estar nesse lugar de ser uma pessoa que ajude com propósito, admirada por outras pessoas. Mas sempre aberta em conhecer alguém também. Eu tive a vida a dois por muito tempo, né? Acostuma, né? Acostuma. Aliás, eu tive minha vida inteira a dois até os 38 anos, quando eu me separei. Aí depois, amiga, é uma longa história aí. É, porque é isso, assim. E o processo de autoconhecimento é um processo que faz com que a gente se afaste daquelas coisas que são mais superficiais, né? Quanto mais você se conhece, mais você sabe o que você não quer. E aí mais desse tipo aparece, né? Aí você fala, Mas eu tô que nem você, não é mais prioridade na minha vida. Se aparecer, ótimo, mas não é o que eu tô buscando agora. não, eu tô buscando outras coisas muito prioridade antes, sabe? é aquela coisa, eu gostaria, óbvio, mas não é onde está o foco. O foco desse momento agora tá no meu E processo se for, tem que ser alguém profissional. parecido com a gente, né, Fá? Imagina que tem que ser um cara estudioso como Ah, você. tem. Precisa. Que até um jornalista, alguma coisa que case, porque eu não consigo imaginar Nós, jornalistas. intelectualmente pra... Abrir as categorias possíveis. Vamos abrir as categorias. Jornalistas aqui, ó. Gente, tá uma mandem- resenha esse mandem podcast, aqui. medo desses clones. Direct. Cara, mas é isso, assim. Coragem tá em falar de tudo também. Eu durante muito tempo. Cara, quer ver Tem uma que ter coisa? coragem pra se relacionar hoje em dia, vamos falar? Puts. Coragem tem que ter pra se relacionar. Por quê? Porque nós precisamos estar seguros para nos relacionar. Somos indivíduos que se relacionam com outros indivíduos. Não tem negócio de metade da laranja, eu tomo a minha metade, eu te dou minha metade, não. São dois inteiros que decidem estar juntos porque entendem que é melhor estar junto. É Ponto. verdade. Beleza, antigamente não. Antigamente qualquer pessoa complementava. Mano, é complemento, eu sou completa. Eu quero que alguém acrescente, mas não Claro. complemente, são coisas diferentes. É E esse entendimento, quantas pessoas estão dispostas a Mas serem... filhos você não quer mais, não, né, Fá? Mila, eu te amo. Você é suficiente. Vou ter outro Maravilhoso. filho, mas nunca na minha vida. Acho que se eu não tivesse tido dois de uma Misericórdia, vez... vou até bater na madeira. Se eu não tivesse tido dois de uma vez, eu teria só ficado num também. É que Não. veio junto. Nossa, não, Mila tá suficiente. Não tenho nenhuma vontade de ter filho. Eu entendo. Mas vou te dizer, é muito doido isso, porque eu nunca planejei ter filho. E ela foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ai, então, ela é linda. é isso, assim, as coisas acontecem como elas têm que... E hoje ela é sua melhor amiga, tenho certeza. Ela é minha melhor amiga. É. Cara, eu comecei a estudar, e aí por isso que eu falo que eu gosto de... Vou entrar num assunto muito louco aqui. Mas eu comecei a estudar o estoicismo. E Ai, meu ex-marido, ele faz estoicismo. ele é... E uma coisa que eu Ele comecei escreveu um livro sobre, tá? Jura? Chama Calma da Mente. Foi dentro do pensamento Não, estoico. ele é totalmente estoico agora. Ele chama Léo Simão Estoico. Mentira! Ele só Maravilhoso. fala de estoicismo, escreveu um livro Cara. de 360 páginas, A Calma da Mente. Eu vou te mostrar ele Me aqui. manda, quero ver. Eu comecei a estudar o estoicismo porque eu comecei a entender que o pensamento estoico, ele é exatamente o que eu acredito que eu sou. As coisas são o que são, cara. O mundo tá posto. A gente fica lutando com aquilo que é por querer que fosse diferente, mas se você entender que aquilo só é. Diante disso, a gente fica até meio insensível para a vida, mas não é sobre insensibilidade, é sobre compreender que as coisas só são. Você é um pedaço dessa engrenagem Sim. que faz esse cosmo inteiro funcionar. E o que acontece com você precisava acontecer para que as engrenagens continuem funcionando e que aquela ordem maior toda funcione. Cara, quando eu falei isso, É isso. o mundo está posto, as coisas são o que são, é o que é. Acabou. Estou solteira agora, é o que é. Agora arranjou um namorado,
é o que é. Tá posto. Tá tudo isso, bem. não se faz de coitado de vítima de nada. Ama o que acontece a despeito do que aconteceu. E aquilo vai fazer sentido na sua vida, porque aquilo precisava acontecer para que você passasse por um processo que você vai entender lá na frente, que precisava passar. Maravilhosa. Mas aí, você fala de coragem, tá estudando estoicismo e tá estudando autocompaixão. Louca, porque para mim isso faz sentido. Faz, e tudo se une no fundo. Isso pra mim faz sentido. No propósito e na mensagem que você quer passar para as pessoas, né? Exatamente. Tem muitas coisas que se ligam, que fazem sentido. Né? Uma delas é não complicar a mente, complicar os problemas. Isso tudo faz parte da sua mentoria, que tem a ver com o estoicismo. Exatamente. Que são as peças que se unem, né? Muito legal. Fá. Exatamente. Olha, você viu que a gente falou muito, né? A gente Graças tem 10 a minutos, Deus. que vai ser meio que o recado final da Fá, mas eu queria que você mostrasse o livro, falasse dele de novo, falasse o recado final. E eu queria te falar que foi uma honra te conhecer. Que você é maravilhosa, eu já sabia, que eu já te admirava e que eu tô muito feliz de ter te conhecido. Eu espero que você venha muito mais vezes para São Paulo, com mais tempo pra gente poder sair, restaurante, barzinho, combinar mesmo. Maravilhoso. Gente... Paquerar. Paquerar, lógico, sempre paquerar. Tô focada. Agora a gente só fala disso, né? Tô besta agora. Que resenha. E aí, Fá, esse espaço final pra você falar mesmo de tudo e deixar suas redes, deixar seu livro. Gente, tem alguns recados. Posso dar alguns recados? Milhões, por isso que eu já deixei um recado longo. Maravilhosa. Alguns minutos. Ó, o Mapa da Coragem você encontra nas livrarias do Brasil inteiro. Se você não encontrar na livraria da sua cidade, você vai digitar na internet Mapa da Coragem. Tem na Amazon, Mercado Livre, Magalu, Americanas, na Editora Gente, no seu app Qual favorito. Que é a tua editora que você falou o nome? Editora Gente. Gente. Lança JJ, Paulo Vieira, Robertinho Olha, Chique, a galera. que chique que você tá. João Kepler, Camila Farani, uma galera muito top, assim. Tô bem servida. O prefácio do meu livro é de Luísa Helena Trajano, que também é uma autora da Editora Gente. Ela também é colega. Pedro Bial é o escritor do livro dela, lá da Editora Gente. Então, você encontra o livro no Brasil todo. Qual é a proposta do livro? O livro te traz um caminho possível para você começar a compreender que coragem é uma habilidade que você aprende, que você treina. Então, dentro do livro, tem, inclusive, alguns exercícios que você pode fazer para você ir experienciando a forma como você pensa. Por exemplo, eu conto uma história minha e falo, diante dessa situação, o que é que você faria? Escreve aí, antes de eu contar o que eu fiz, o que é que você faria? Por quê? Porque você exercita essa... Claro. Será que eu paraliso? Será que eu tenho uma solução? Será que eu consigo estruturar um caminho para fazer? Então, o mapa é um mapa. Ele é literalmente um mapa. Então, esse é o livro, o Mapa da Coragem, que tem esse caminho possível para começar a iniciar esse caminho. O outro livro é o Não Faça o que Eu Fiz, baseado em um fracasso real. Ele tem na versão online e impressa, ambos pela Amazon, aí só pela Amazon. Eu amei. Esse outro eu também quero... Depois eu vou... Gente, é maravilhoso, divertidíssimo. Eu amo. Que conta uma história do meu primeiro negócio e eu conto com requintes de detalhes todas as minhas cagadas. Então é um livro muito divertido, muito legal. Eu vou pôr o link aqui depois para as pessoas pegarem tudo. Muito legal. A Casa da Coragem, a gente já tem data, ela vai acontecer de 18 a 20 de outubro na Bahia. São 14 vagas. Nós ainda não lançamos preço, não lançamos oficialmente, porque a gente está esperando fechar. Tem uma coisa para acontecer dentro do projeto da casa, que está segurando a gente, porque aí talvez ela venha muito maior do que ela era antes. Que legal. Mas a data já está reservada. E as pessoas ficavam aonde antes? É dentro dessa casa. A casa é a mesma. Casa, o que vai acontecer lá é que talvez seja bastante diferente. São 3 dias numa mansão, na praia de Guarajuba, na Bahia. A gente pega todo mundo com a nossa van em Salvador, leva pra lá, e aí lá tudo acontece. São 3 dias. Hein, Fá, vamos falar. Eu acho que eu vou preencher uma das vagas. Você dorme e acorda me ouvindo falar. Então, se você não gostou desse podcast, nem vai, velho. Mas se você gostou, é uma oportunidade da gente. E a troca do grupo é maravilhosa. Então, são 14 mulheres. E aí, por enquanto, é só para mulheres, mas são 14 mulheres imersas num paraíso, onde eu explico como desenvolver a coragem, e a gente tem a oportunidade de experienciar isso no mar, na cachoeira. Que delícia. Então, muito Fá. legal. Isso é a Casa da Coragem. Aí, eu tenho o The Latvian Talks, que é em Salvador, é só pra galera de Salvador, se você quiser pegar um avião para ir para lá, que vai ser no dia 26 de abril, que é uma sexta-feira. É um almoço com Robson Ramushi, lá no Latvian. O Latvian é um lounge exclusivo para associados, mas a gente vai deixar uma cota para quem quiser comprar, porque no de Natália Arcuri foi só associados e a galera ficou chateada.
Porque, assim, poucas vezes nomes tão relevantes estão em Salvador disponíveis para uma conversa intimista. Claro. E é um ambiente intimista lá. Então, a gente deixou a gente vai deixar aqui no link também, se você quiser se inscrever lá para o Talks. Também tem. Essas são as coisas que estão abertas. Se você quiser me contratar para treinamento de líderes de times, sempre sobre coragem criativa ou para o seu negócio, dentro das consultorias, mentorias ou palestras, é só me mandar uma DM, que eu mando para você o projeto, como é que funciona. E estarei onde a sua necessidade estiver. Então, tenho total disponibilidade para ir para qualquer lugar do Brasil inteiro para fazer os treinamentos. Mas o objetivo é como é que nos tornamos criativos e corajosos e criativos, para que a gente pegue a nossa vida na mão e entenda que quando a gente subir para falar com Deus, a gente vai dizer que a gente fez coisa pra cacete aqui embaixo e que a nossa passagem pela Terra valeu muito a pena. A gente não foi só espectador do que aconteceu aqui. Acho que é isso. E minhas redes sociais, @FabiMaimônia no Instagram. E só isso, porque a pessoa tá toda errada. E o Coragem Cast no Spotify, verdade. A gente está em entre safra de temporadas. A gente tem 2 temporadas, mas tem 51 episódios lá para você maratonar. A gente começa a próxima temporada ainda nesse semestre, mas aí talvez venha um negócio grande também, que também eu não posso contar ainda, mas a gente está andando com isso. Mas vai vir contar todas as vezes aqui para mim. Vamos contar. Maravilhosa. Amei, Ju! Amei, foi incrível. E seu livro? Você volta várias vezes, você promete? Prometo. Quantas vezes você me convidar? Eu não vou conseguir. Eu tô para imprimir o meu livro, tô vendo ainda, mas essa editora chique eu acho que eu não vou conseguir ainda, não, mas. Fala com eles, cara. Vê lá. Vou ver. Eu vou fazer uma dedicatória bem especial para você. Foi um prazer imenso conversar com você, assim. Você me deixou super à vontade. Siga fazendo isso, siga brilhando, porque essa estrela de podcast é sua. É só para trazer gente como você, com propósito, para inspirar outras pessoas aqui. Fico feliz de poder contribuir. Que bom. Inspirou muito. Sua história foi muito impactante, muito linda, muito emocionante. Em tudo que você contou aqui. Certeza que vai brilhar esse episódio. Que bom. Fico feliz. E aí, vamos pedir todo mundo curtir, comentar, compartilhar, enviar esse episódio para as pessoas que estão precisando de coragem. Eu acho que até o nome do episódio pode ser Como Ter Coragem e Criatividade. Depois a gente pensa Como desenvolver a coragem criativa. Como desenvolver Como desenvolver a coragem criativa. Acho que vai ser com Fabi Maione. Acho que vai ser o nome meio que desse episódio. E seguir a Fabi, seguir ela, comprar o livro dela, que vai ser incrível. Eu vou ler esse livro hoje. E é isso, gente. Agradecer mais uma vez e muito obrigada. Até o próximo episódio. Prontinho.